101,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui, estádio Moisés Lucarelli. Partida marcada para 19 horas e 30 minutos. Ponte Preta e Primavera. Pela primeira vez na história em jogos oficiais. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Essa partida válida pela 13ª rodada aconteceria no dia 1º de março, mas o jogo foi antecipado por conta do compromisso que a Ponte tem pela Copa do Brasil. Joga dia 28, próxima terça-feira em Teresina, vai enfrentar a equipe do Fluminense do Piauí. Portanto, o jogo foi antecipado para hoje, tinha liberdade na tabela, né? Tinha espaço na tabela, melhor dizendo,
e a federação, portanto, antecipou essa partida. A Ponte tem ainda o Lemense antes da viagem, jogo marcado para sábado às 11 horas da manhã, lá na cidade de Leme. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Primavera, aqui na Bandeirantes. A jornada esportiva para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. As vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Um forte abraço a você, uma ótima noite, Batista, e também ao amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. A Ponte busca mais uma vitória nesse Campeonato Paulista da Série 2 para se aproximar ainda mais de garantir o primeiro lugar. A classificação já está garantida. Resta agora tentar ser o primeiro colocado no geral para ter vantagens nas próximas fases da competição. A equipe já está escalada, já está pronta, vem quase com força máxima. Não terá o Mailton, se machucou no jogo contra a Santista. O Everton vem na lateral direita. A grande novidade, o Fábio Sanches, novamente voltando ao time, agora pela primeira vez como titular na temporada, é o capitão. E também o Amaral no meio-campo no lugar do Ramon Carvalho. São as três novidades no time do Hélio dos Anjos com relação à equipe que começou o jogo contra a Santista. Havia dúvida se o Gé jogaria, seria poupado, mas está confirmado, o artilheiro vem para a partida. A Ponte confiante em mais uma vitória nesse Paulista da Série 2. Batista. Informações do Fantasma, o Primavera, diz aí Vladimir Catarino. Primavera que começou bem no campeonato, mas vem de 3 jogos consecutivos sem vitória. Aliás, foram 2 derrotas e apenas um empate nas últimas 3 partidas. A última vitória foi contra o Monte Azul. Para o jogo de hoje, o técnico Ricardo Cobalcini não terá o Vagninho, atacante suspenso pelo 3º cartão amarelo, está fora, mas também terá a presença do Bruno Santos no comando do ataque. Vem com um time aparentemente ofensivo. O time do Primavera quer ganhar pontos, quer somar pontos, mesmo jogando fora de casa, quer beliscar pontinhos da Ponte aqui no Majestoso. Batista. Partida marcada para 19 horas e 30 minutos, portanto, daqui a pouco a bola vai rolar. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, para mim a Ponte leva a campo o que tem de melhor. Muito feliz com o retorno do Fábio Sanches, jogador que é uma liderança dentro desse elenco, dentro desse time. Você vê que ele já volta e já herda novamente a tarja de capitão, porque é um dos líderes, é o maior líder do time. E eu tenho a expectativa de que ele não sinta a falta de ritmo, até pela sua experiência, corte caminho, porque não é fácil. Há muito tempo parado o Fábio, mas a expectativa é de que ele faça um grande jogo. E a Ponte está muito bem escalada. Esse quarteto de meio de campo, seu ponto forte, Matheus Jesus, Amaral e Leonaldi, fechando ali o quarteto com o Elvis, o maestro Elvis. Então, expectativa de bom jogo. O Primavera está em 6º colocado com 15 pontos e a Macaca lidera, né, Batistão, com 28 pontos, muito à frente da 2ª colocada Portuguesa Santista, e a Macaca pode somar mais 3 hoje, o Batistão. É isso aí, a Ponte lidera, já está classificada, não poderá ser alcançada. O 9º colocado chega no máximo a 25, a Ponte já tem 28. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite pra você. Alô, Batista, um abraço pra você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, surpresa geral. Fora aí algo que possa ser questionado com relação à lateral direita, com o Everton. O restante é a melhor Ponte. Se fosse a final hoje,
ou a semifinal que define o acesso, com algum questionamento com relação à lateral direita, mas fora essa posição, essa é a melhor ponte que o Hélio dos Anjos poderia escalar. Surpresa, achei que teria muito jogador poupado. Aí muda tudo, a ponte é franca favorita para vencer o jogo, em que pese todo o respeito que a gente tem à sólida campanha do fantasma da equipe do Primavera de Indaiatuba, CB. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 19 horas e 30 minutos aqui no velho e aconchegante Majestoso. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado. Um abraço especial para você, amigo Batista, aos amigos integrantes aqui, os outros companheiros da nossa equipe. E muito especial abraço aos ouvintes e amigos da Bandeirantes. Olha, é quarta de cinza, mas tem jogo para chuchu, seu Batista. Olha, Paulistão tem 2 jogos. Ituano e São Bernardo, que deveria ter acontecido, mas não teve muita chuva, né? Então ficou para hoje, logo mais, daqui a pouquinho, 19h30, Ituano e São Bernardo. E 21h35, fechando a 10ª rodada, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Depois, faltam 2 rodadas e aí 2 de cada grupo se classificam. Sendo que São Paulo, Palmeiras e Corinthians já estão classificados. E na classificação geral, os 2 últimos serão rebaixados. Lembrando que, confirmando a notícia dada pelo Bolis, ao final do programa aqui, do Esporte em Debate, Guarani e Inter de Limeira, o mando é da Inter, mas o jogo vai ser em Sorocaba, sábado, 4 da tarde, o Limeirão sem condições, muita chuva, uma cratera apareceu lá, vistoria e debate hoje, então ficou decidido, Limeira não tem condições, não dá segurança, então Sorocaba, sábado, 16 horas, Inter e Guarani, tá? Em termos de Série A2, hoje só tem Ponte e Primavera, olha a Copa do Brasil, hein? Hoje à tarde, Falcon 1, Volta Redonda 3. Esse jogo foi lá em Aracaju. O Volta Redonda, o empate é do visitante, hein? Volta Redonda vai para outra fase. Hoje, o Nova Mutum, lá do Mato Grosso, recebeu Londrina e não tomou conhecimento. Nova Mutum 4, Londrina 2. Londrina sai da Copa do Brasil. Tem gol do São Raimundo lá em Roraima. São Raimundo 1, Cuiabá 0. 20 horas, o Marília vai estrear, Marília e Brusque de Santa Catarina. Olha o seguinte, a Ponte joga terça, dia 28, lá em Teresina, contra o Fluminense do Piauí. E por falar em Fluminense do Piauí, pela Copa Nordeste, hoje, 21h30, tem Fluminense do Piauí e Ceará. E o Hélio dos Anjos já pediu a fita, ele quer a fita depois do jogo para analisar a equipe do Fluminense. E pela pré-Libertadores, o Atlético Mineiro joga logo mais em Caracas, na Venezuela, contra o Carabobo. É mole, não? Depois tem o jogo da volta no Mineirão. E amanhã o Fortaleza joga no Uruguai, em Maldonado, contra o Deportivo Maldonado. Jogo da volta no Castelão, dia 2 de março. Vamos lá! No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sulpi no Majestoso, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira: mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ô galera, Carlos Batista na área. Quem sabe disso, pula bola. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para 19 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. O seu valor, a Ponte Preta vai a campo, já está no gramado do Majestoso, escalada com Kaique França, o goleiro 12, o Everton 2, Matheus 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15, no meio campo Leonaldi tem a 5, Amaral 8, Matheus Jesus 20, Elvis 10, 11 Pablo Diego, 19 Gé. Repeteco da Ponte, Kaique França 12, o Everton tem a 2, Matheus Silva é o 4, Fábio Sanches, capitão do time 27, Arthur 15, Leonaldi 5, Amaral 8, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Pablo Diego 11, o artilheiro Gé tem a 19, no banco, Hélio dos Anjos terá à disposição Pedro Rocha 1,
Felipinho 3, João Gabriel meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Thiago 13, Luiz Felipe 14, Jean Carlos 16, Guipira 17, Maurício 18, Cássio Gabriel 21 e André 23. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, primavera. Querendo assombrar a Ponte Preta, o fantasma da primavera vem a campo escalado com André Luiz 12, Matheus Rocha 2, Léo Simone 3, Matheus Santana 4, Darlan meia dúzia, Pablo 5, Murilo 8, Luan Martins 10, Felipe Cruz 7, Bruno Santos 9, Reginaldo 11. Primavera que é comandado pelo Ricardo Colbachini, André Luiz 12, Matheus Rocha 2, Léo Simone 3, Matheus Santana 4, Darlan meia dúzia, Pablo 5, Murilo 8, Luan Martins 10, Felipe Cruz 7, Bruno Santos 9, Reginaldo 11. No banco, Vitor Hugo 1, Arthur 13, João Pedro 14, Mauro 15, Vitinho 16, Carlos Yuri 17, Luan Miguel 18, Matheus Goiano 19, Paulo Baia 21 e Thiago Abreu 23. Arbitragem do jogo. Apita o jogo João Vitor Gobi, 27 anos, é o árbitro da partida. O assistente 1 é o Guilherme Holanda Moura Lima. Assistente 2, Felipe Camargo Moraes. Quarto árbitro, ou a quarta árbitra, Adele Mara Monteiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Uma expectativa muito boa, esse jogo da Ponte em casa, ao lado do torcedor. A Ponte que vem de um belíssimo resultado frente à Portuguesa Santista. Um jogo duríssimo. E a Ponte venceu com facilidade. Aliás, a Ponte ela tem transformado os jogos, deixado, digamos assim, os jogos fáceis. Porque ela enfrenta problemas dentro da partida, tem a superação, tem o bom desempenho dos jogadores, tem a boa leitura de jogo, digamos assim, do Hélio dos Anjos, né? E a Ponte consegue se recuperar. Você vê que ela saiu perdendo na partida contra a Portuguesa Santista e conseguiu o resultado positivo, a vitória por 3-1. Gosto demais do retorno do Fábio Sanches, acho que é importante, mais um líder em campo, mais um jogador experiente. Claro, o torcedor tem que ter um pouco de paciência, está retornando, há muito tempo que não joga, então deve ter alguns problemas ali de posicionamento, diagonal, bola parada, né? Tempo de bola, mas isso é absolutamente normal. E o Fábio Sanches, claro, com toda a sua experiência, vai tentar aí minimizar os erros. A Ponte tem que estar muito atenta num detalhe: concentração. Não é porque venceu a vice-líder, não é porque já está classificada, não é porque abriu uma distância legal. Não pode desconcentrar, não pode desviar o foco. Se ela estiver focada, se ela estiver com a mesma intensidade, empenho, determinação e tudo aquilo que o Hélio fez, preparou para esse jogo, foi executado dentro do campo, a Ponte vence mais uma. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Eu não estava atribuindo favoritismo para a Ponte, trabalhando com a hipótese de um time misto ou quase reserva. Com o melhor que o Hélio põe, espero mais uma vitória e convincente, e uma vitória de marca e uma vitória de muita qualidade, mesmo respeitando a camisa, mesmo respeitando a tradição e mesmo respeitando o belíssimo campeonato que vem fazendo o Primavera. Mas a Ponte em casa, com todo mundo à disposição, tem se mostrado muito forte e fez 28 pontos até agora em 11 jogos contra 15 do Primavera. Essa é a diferença. A Ponte inteira é absolutamente favorita para ganhar o jogo. Carlos Batista. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Primavera, que vão medir forças aqui no gramado no estádio Moisés Lucarelli. O público aumentou bastante, hein? Daquele momento, ainda dentro do Esporte em Debate, quando o Leandro Boles me chamou. Havia realmente um número muito pequeno de torcedores, mas a torcida da Ponte é assim mesmo.
deixa para chegar em cima da hora. Claro que esse público aqui ainda não tem consistência para uma totalidade aí de 5 mil torcedores. Esperamos que possamos, né? Muita gente sai mais tarde do serviço, o jogo 19h30 acaba chegando aqui praticamente com bola rolando. Então esperamos que o torcedor continue chegando para ultrapassar essa marca, pelo menos a minha expectativa pessoal, de 5 mil torcedores. Time da Ponte todo de branco, é o uniforme tradicional do time da Macaca. O Fantasma vem todo de vermelho. Time tradicional, portanto, uniforme tradicional, todo vermelho, está se preparando lá do lado esquerdo. Time da Ponte nesse primeiro tempo vai atacar contra o gol dos portões monumentais do estádio Majestoso. E, consequentemente, o Primavera vai atacar aqui do lado direito das cabines de rádio, o gol chamado gol da linha do trem ou gol da Fepasa. Saída de bola pertence à equipe do Primavera. Já vai se dirigindo lá para o meio do campo, camisa 9, Bruno Santos. Vai mexer na bola o time do Primavera. Vai começar. É um jogo histórico. É a primeira partida oficial entre essas duas equipes. Estiveram em campo em duas oportunidades essa década de 50. Mas em partidas amistosas, oficialmente ainda não. Hoje, portanto, é o primeiro jogo oficial envolvendo as duas equipes. Saída de bola pertence à equipe do Primavera. A bola vai rolar. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Esse é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Matheus Rocha, lá veio o Primavera, cruzou na área, chega lá atrás para afastar a defensiva da equipe da Macaca, mas perde a bola, vem, toca nela, faz o lançamento, Murilo subiu lá atrás, Kaique França para pegar, já recoloca a bola em movimento pela direita para o Everton, ele dá um tapa nela, soltando por dentro para Matheus Jesus, recua no campo de defesa, vem para a bola, Fábio Sanches está reaparecendo. Essa é a primeira partida do Fábio Sanches em 2023. Ele, lamentavelmente, se contundiu, um problema de tornozelo, torção, ainda na pré-temporada em Itu. A Ponte fazia a pré-temporada em Itu e ele se contundiu e está hoje reaparecendo com a camisa titular. Ficou no banco contra a Santista na última rodada, quando a Ponte Preta venceu aqui mesmo no Majestoso. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Placar de 0-0, comecinho da partida aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte pressionou a saída de bola do Fantasma. Arremesso lateral, Arthur. Vem pra bola para fazer a cobrança, está autorizado. Vai repor do campo de jogo, tocou pra Jé. Dominou, tentou o passe, não deu, perdeu, recupera o time do Fantasma. Posse de bola. Vem Pablo Diego, já recuperou. Tocou, vem Leonardo de pé direito, bateu, pega André Luiz. Batida de fora da área, Leonardo finalizando a remate de pé direito, André Luiz pegou firme, sem rebote, Vladimir. Valeu pela pressão da Ponte, Pablo Diego fez o passe, Leonardo bateu forte, mas no meio do gol, estava muito bem colocado o André Luiz e ficou com ela, vem mais Ponte. Vem Ponte com Pablo Diego, tentou perfurar a defesa do Fantasma, mas tirou Pablo. A bola foi para a linha lateral, a bola vai saindo, é arremesso lateral. Tem um jogador do Primavera que está sentindo, hein, Vladimir? Tá sentindo sim, o árbitro até ali vai conversar com ele, mas tá tudo ok. Parece que vai se levantar,
segue no jogo, tudo normal, a bola é da Ponte, viu, Batista? Arremesso lateral, Arthur cobra pra Jé, domina, faz o trabalho de pivô na entrada da área, retrai pra Elvis, ele carrega pela esquerda, tocando bola curta, pra Arthur da frente, Pablo Diego, pé canhoto, cruzou, Jé, foi dominar, foi desarmado, chega lá atrás, tirando o time do Primavera, a bola vai pra linha lateral, saiu, estava impedido, subiu bandeira, marcando impedimento no ataque da Macaca. Demorou para perceber o árbitro, mas o impedimento foi marcado sim, estava irregular o lance da Ponte. Pablo Diego estava impedido. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Arremesso lateral, Arthur vem pra bola, vai tomando posição para fazer a reposição, levanta pra Jé, lá pela esquerda, domina na cabeça, tentou levar, não deu, perdeu, tira, afasta, vem Matheus Rocha, pressiona a saída de Matheus Rocha, Pablo Diego, a bola vai pra linha lateral, tocou Arthur, o último toque do lateral esquerdo, arremesso lateral, cobra Matheus Rocha, vai sair jogando lá atrás do campo de defesa, sai lá atrás o time do Fantasma. A Ponte agora não pressiona a saída de bola. No recuo, na saída de 3, Pablo domina lá pela esquerda, metendo na lateral para Darlan, apanhou da bola. Não conseguiu dominar, a galera caiu na gargalhada. É arremesso lateral pela direita, favorável ao time da Macaca. Vem para a bola o Everton. Ailton se machucou contra a equipe da Santista, vai ficar um tempo inativo. Domina, tenta levar, escapa o time da Ponte, já meteu o pé direito em cima da defesa, tira, vai para a linha lateral. Arremessou pela direita, o Everton vai cobrar. Quase 5 no primeiro tempo, 0-0. Cobrando para Matheus Jesus, ele domina e recua, chama lá atrás pela direita, Matheus Silva trabalha por dentro, soltando dentro do círculo central. Vem na bola Fábio Sanches, tocando para Arthur, na beirada do campo, ele faz o passe, vai buscando lá pela esquerda. Tentou a passagem, Pablo Diego foi impedido de progredir pelo Léo Simone, o árbitro parou, marcou falta para Macaca, Vladimir Catarino. Aquela falta exatamente para impedir a progressão do ataque, né? Bem próximo ali o banco de reservas, o árbitro rapidamente marcou, vem cobrança na área, Elvis vem na batida. Elvis vem na batida, a Ponte adianta suas fileiras, partiu Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar, afasta o zagueiro, mandar para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio lá pela esquerda para Macaca, bater Vladimir Catarino. O Léo Simone foi o primeiro a chegar, colocou a cabeça na bola, linha de fundo, o primeiro escanteio do jogo, Elvis vem na batida. Elvis vem na batida, cobrança de escanteio, zagueirada da Macaca na área, pé direito, levantou no segundo pau, muita força, a bola atravessa toda a extensão da pequena área pelo alto e vai embora, para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Fantasma e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Primavera 0. Olha, Paulistão nesse momento, gol do São Bernardo lá em Itu, hein? Ituano 0, São Bernardo 1. E na Copa do Brasil, que me chama a atenção, que o Cuiabá joga lá em Roraima. Está por enquanto, em primeiro tempo, São Raimundo 3, Cuiabá 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 7 minutos, primeiro tempo, lá na frente, Pablo Diego, deu um poste, tomou, lançou pra Gé, partiu na velocidade, rolou pra Arthur pela esquerda, preparou o cruzamento, levantou na área, subiu pra tirar. Afasta o zagueiro, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pela direita, escanteio pra Macaca, bater o Vladimir. Contra-ataque rápido, velocidade é a marca desse time da Ponte. Cruzamento do Pablo Diego no segundo pau, Darlan meteu a cabeça na bola, linha de fundo. No setor direito, Elvis cobra. Elvis cobrou o escanteio, pé direito, cruzou na área, deu rebote, já dominou, bateu pra fora.
Pé direito e enfiou a perna na bola, ela subiu, saiu sem perigo à esquerda de André Luiz, é tiro de meta para o Fantasma bater. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site mais informações. anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Comecinho da partida, placar de 0-0. Gleger Zorzin. Plano tático, a plataforma de jogo, começo, quem começa melhor, hein, Gleger? Batista, eu gosto da postura da Ponte. Ela não dá espaço, ela não deixa o Primavera evoluir, marca em cima, né? Você vê que em alguns momentos linha alta, tá bem posicionada a Macaca e tá com uma coisa que eu tava dizendo antes de começar o jogo: intensidade, concentração e foco na partida. E para você, Tigrão, comecinho do jogo no Majestoso, 0-0, Primavera e Ponte, Ponte e Primavera, confronto regional, Tigrão. A Ponte começa a preparar uma blitz fatal. Deve fazer o gol muito rapidamente. Agora, chegou, tomou o Amaral, rolou na ponta, vem Pablo Diego, toca atrás, soltando para Arthur, errou o passe, Arthur. Mas no passe de calcanhar errado no time do Primavera, Leonaldi tocou para Pablo Diego, voltou para Leonaldi, chega lá na frente Amaral para dominar, puxa, passa o pé direito em cima da bola, tocou, errou o passe. Tira, afasta o time do Primavera, pois não, Tigrão, concluindo. Porque a Ponte sobe as linhas claramente e começa a ameaçar uma pressão muito forte. Eu acho que o gol é muito rápido, é questão de tempo nos próximos minutos. Bola parada pela direita, falta, campo de ataque, falta para a equipe do Primavera, Vladimir Catarino. Na tentativa do contra-ataque, na bola da velocidade, acabou recebendo a falta, é uma falta perigosa, talvez o primeiro lance mais perigoso do Primavera para mandar a bola na área, Batista. Falta pela direita, o time do Primavera que ataca contra o gol da linha do trem. A Ponte não organizou uma barreira, colocou apenas um homem ali, isolado, Elvis. E pela direita vem o time do Primavera, partiu Matheus Rocha, levantou muita força. A bola atravessa toda a grande área e vai saindo lá do outro lado em arremesso lateral para Macaca. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, quase 11, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui em Majestoso. Ponte Preta está empatando com o Primavera. Macaca 0, Primavera 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Daqui a pouco, hein, Batista? 20 horas, Copa do Brasil, Marília e Brusque. E atenção, no início da noite de hoje ficou definido que a partida entre Inter de Limeira e Guarani será sábado realmente, mas não em Limeira, vai ser em Sorocaba. O Limeirão não dá condições de jogo ainda, Batistão. Bola parada lá pela esquerda, uma cobrança de falta para a equipe do Primavera. João Vitor Gobi, que é o árbitro do jogo, falou ali, dialogou, mas não deu cartão, né, Vladimir? Apenas bronca, ficou na branca para cima ali do Matheus Silva, apenas nisso é falta. Agora, oportunidade na direita, quem está se preparando para bater o Matheus Rocha, vai mandar a bola na área, o Primavera vem pro ataque. Falta na beirada do campo, o time do Primavera adianta suas fileiras com 4, 5, 6, 7 na frente. Matheus Rocha cobra, levantou na área, desvio de cabeça, caiu pela direita, perdeu tempo, vai lá na frente, Bruno Santos domina bem na lateral, perdeu e a bola foi para a linha lateral em arremesso. Último toque do Leonaldi, é arremesso pela direita, o time do Primavera na marca de 12 minutos vai cobrar. Autorizado, Matheus Rocha soltou na direita, Luan Martins tentou levar, fecha a porta, Leonaldi. A bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Matheus Rocha está autorizado para fazer a reposição de bola. Time
time do Fantasma desce lá pela ponta direita. Luan Martins tentou o cruzamento, erra o passe, tira e afasta. Vem lá atrás dominando o time da Macaca. Placar de 0-0. Sai em bloco. Vem bem na beirada do campo. Elvis perde um pouco de tempo. A marcação de Matheus Rocha muito próxima do corpo. Ele toca para Leonaldi. Lançou para Matheus Jesus. Foi abalroado. O árbitro viu e marcou, hein, Vladimir? E a falta aconteceu sim, foi cometida pelo Pablo para cima do Matheus Jesus. O árbitro estava muito perto, né? Muito próximo, marcou a falta, a Ponte tem a falta a ser cobrada. Elvis bate do campo de defesa numa estilingada lá pela ponta direita, mas erra o passe. Vem o time do Fantasma, domina no campo de defesa, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Darlan faz o lançamento de bola comprida lá pra dentro da área, ninguém do time do Primavera saiu com facilidade. Pega Kaique Francis, sai jogando no campo de defesa, vem pra bola Fábio Sanches reaparecendo no time Ponte Pretano. É a estreia dele hoje em 2023. Hora aberta pela direita, Matheus Jesus levanta de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda, na frente no campo de ataque, vem para Arthur, dominou na combinação de jogada com Pablo Diego, voltou o Arthur para Pablo Diego, pé canhoto, cruzou na área, em cima do zagueiro, vem para a bola Leonaldi, tentou a recuperação, girou o corpo de um lado para o outro, tira no susto. Afasta o time do Primavera e arremesso lateral, a Ponte pressiona. Arremessou pela esquerda, vem para a bola Arthur, vai usar a força do braço, já está lá dentro da grande área, quase ali na marca penal, autorizado, vem para a bola Arthur para fazer a reposição no campo de ataque. O time da Macaca ataca para o gol dos portões de entrada, levantou Arthur para dentro da área, em cima da zaga, Léo Simone chega atrás para afastar a bola dentro da grande área, tira de qualquer jeito, mas sobra. O time da Ponte está quase que inteiro no campo de ataque, apenas um homem lá atrás, Matheus Silva, e ele domina, toca na direita, o Everton dá um tapa na bola, soltando para Matheus Jesus, recolhe, puxa, vem por dentro, na diagonal, pé canhoto, uma bomba, vai embora, para fora pela linha de fundo, saiu, é tiro de meta para o Primavera. Que bola espetacular do Matheus Jesus, ele dominou, ajeitou, veio na diagonal no último terço do campo e mandou uma paulada para fora, tiro de meta pro Primavera, Vladimir. Se não dá para fechar ou entrar nesse ferrolho pelas pontas, vai por dentro. Aí o Matheus Jesus arriscou de longe, bateu forte, mas a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta. O Primavera tá perdidinho no jogo. E vem de novo o time da Macaca, placar de 0-0, domina Elvis, 2 a marcá-lo, ele jura o corpo, rodou em cima da bola, dominou na perna direita, escapou bem para fazer o passe pela minha direita, Matheus Jesus dá um tapinha na bola, o Everton levou pro fundo, levantou, cruzou, toque de cabeça, Pablo Diego, espalma, André Luiz, cabeçada de Pablo Diego dentro da grande área para fazer o gol. André Luiz numa defesa espetacular. A bola na sequência foi para fora pela linha lateral em arremesso para o Primavera. Mas o detalhe desse lance aí, a cabeçada. Vem o time da Ponte, domina Elvis, partiu pé direito, bateu para fora. Bateu com curva, a curva saiu para fora, fazendo curva para fora e foi embora. Pela linha de fundo, diz aí, Vladimir. A jogada anterior foi linda, né? Começando com o Elvis, que deu um drible de corpo que deixou 2 marcadores na saudade. Depois rolou pro Matheus Jesus, que fez o passe pro Everton, cruzou na cabeça do Pablo Diego, cabeceou no cantinho, foi buscar o goleiro André Luiz, espalmou, bela defesa, belo lance, quase o primeiro gol da Macaca. Gleger Zorzinho, especialista, conceito e definição, grau de dificuldade, este lance, André Luiz, goleiro do Primavera, Gleger. Fez a leitura correta do lance, né, Batistão? A bola ali, cabeceada no canto direito do goleiro, ele vai dar um tapa na bola, boa defesa, a Ponte que daqui a pouquinho vai abrir o placar. Conceito de definição, 7,75.
Ele está rigoroso. É a nova versão do Petuda 2023. Domina lá atrás o time da Macaca. Matheus Silva recua para Kaique França dentro da grande área. Sai jogando lá atrás. Fábio Sanches solta na lateral. Vem para a bola. Arthur dá um tapa nela. Solta o jogo na frente para Pablo Diego. Para Arthur, dali para Amaral. Ele carrega no campo de defesa. Lança o jogo da esquerda para a direita para Matheus Jesus. Partiu pela meia direita. Vem por dentro. Dá um tapa lindo na bola para Elvis. Pé direito. Bateu. Vai embora. Para fora pela linha de fundo, Matheus Jesus e Elvis esmerilhando. Exuberância técnica de dois astros dessa Série A2 do Paulista em Vladimir. Sobram, né, Batista? Os dois sobram na competição, sobram na partida também. Mais uma vez, o passe do Matheus para o Elvis, que bateu forte. Tá tentando, de longe, desta vez foi um pouco mais perto, mas ainda pela linha de fundo em tiro de meta. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Estamos com 18, placar de 0-0. Alguém está merecendo gol no jogo em Tigrão. Por enquanto, o jogo de um time só, dentro do esperado. A Ponte com esse time principal é muito forte, dentro, evidentemente, do nível da competição, do campeonato que a Ponte está disputando. Está muito próxima do gol, sim. Se tem um time próximo de inaugurar o marcador, é a Ponte. E realmente o Elvis e o Matheus Jesus parece que estão jogando juntos há 2 anos. E o Matheus entrou aí dia 5, dia 6 de fevereiro. Essa é a realidade desse time da Ponte, que realmente está dando liga. Precisa fazer o gol logo para tranquilizar a torcida e para tirar o Primavera um pouquinho de trás. E vem o time do Primavera, cruzamento na área, Matheus Silva tira, afasta. A Ponte não consegue arrancar em contra-ataque. O árbitro marcou uma falta, o Elvis inclusive reclama uma barbaridade. Que coisa, hein? O Pablo foi dar uma dura ali no Elvis, hein, Vladimir? É, porque o Elvis pediu a falta, o árbitro a confirmou, né? A Ponte já bateu, inclusive. A Ponte bateu a falta, a bola pela lateral da grande área. Pablo Diego dominou, soltou, vem por dentro já. Preferiu abrir lá pra lateral, ninguém entendeu nada, né? Ele estava de frente pro gol, poderia ter batido, então ter tentado o passe, voltando no Pablo Diego. O Elvis tentou uma jogada lá na lateral e mandou para fora em Vladimir. O Everton nem tinha avançado, né? Nem era com ele a jogada. Não deu para entender o que tentou fazer o Gé agora. E vem o time da Ponte lá pela direita no campo de ataque. Perde a bola, recupera o Fantasma, mas toca para fora. É arremesso, o Everton cobra. Soltando o jogo para Matheus Jesus, ele domina. Rola para lateral, o time da Macaca empata o jogo, placar de 0-0. Vem Fábio Sanches, ultrapassa a linha da metade do campo, rola na lateral, passe de calcanhar de Arthur para Pablo Diego. Chega lá atrás, Matheus Rocha para afastar. Vem Fábio Sanches, domina, puxa, arruma, toca o jogo. Vem pra bola para Arthur, Arthur domina para Amaral. Levanta da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, num lençol. A bola para o Everton, ele domina, solta para Matheus Jesus. Vem para a beirada do campo e de perto a canhota. Levantou na extremidade oposta, vem na ponta canhota. Arthur dominou, pé canhoto, levantou na área, passa por toda a extensão da área. Sobrou, tentou sair jogando lá atrás o time do Fantasma. Já tira a bola, Matheus Santana, sobra na ala pela esquerda. A Ponte marca a saída de bola. No recuo, vem lá atrás o time do Fantasma. Tem dificuldade para sair jogando. Induz ao erro. A pressão da Macaca vai para a linha lateral. É arremesso, o Everton vai cobrar. Está autorizado, já solta o jogo para Matheus Silva. Rente a risca lateral, ele troca passes, pega, volta, domina, soltando lá pela direita, escapa o Everton. Partiu o Leonaldi, vai para a ponta direita, recua Matheus Jesus para Elvis, para Matheus Jesus, para Amaral, limpou, dominou, pé canhoto, bateu em cima da marcação no paredão vermelho, que vem para o contra-ataque, domina Luan Martins. Ele recolhe para fazer o passe lá na frente, tentou a passagem com o Reginaldo. Time da Ponte bem na marcação lá atrás, já faz a retomada, mas o jogador do Primavera está caído em Vladimir. Não houve a falta, mas ficou caído na verdade. Está sentindo, inclusive, né? O árbitro para o jogo, pede a presença do departamento médico. Até seria um contra-ataque da Ponte.
mas por precaução o departamento médico do Primavera está em campo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista majestoso, Ponte Preta 0, Primavera 0. 21h35 tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Batista, um abraço muito especial para a família Navas. O Leandro Navas está em Itajaí. O seu pai, o senhor Sidney Navas, está internado aqui em Campinas, na PUC, fazendo um tratamento muito especial. Desejamos ao Sidney Navas melhoras, felicidade, saúde, vai dar tudo certo se Deus quiser. E amanhã é aniversário da dona Viviane, a esposa do Sidney e a mamãe do Leandro Navas. Então, família Navas, com expectativa de melhoras. E a Viviane, dona Viviane, um abraço, um beijo no seu coração, felicidades e parabéns. Tem futebol na Bam Bam Bam. Muito obrigado para todos vocês. Aqui vem embora o time da Ponte. Amaral enfiou uma bola no fundo do campo, bola muito comprida, mas conseguiu Arthur chegar. Dominou, fez o break, recuou, chamou Amaral. Ele toca ainda mais atrás agora em cima da risca da metade do campo para Fábio Sanches. Para Matheus Silva. Ele domina, volta o jogo para Fábio Sanches. É pela esquerda, vem para Amaral. Amaral com Fábio Sanches, sai dominando lá atrás no campo de defesa. Empurra o jogo lá pela direita para o Everton. Olha a recuada para Matheus Silva. Partiu, levou na perna direita, faz o passe por dentro. O endereço era Matheus Jesus. O passe saiu equivocado. Lançamento aberto lá pela ponta canhota. Tenta a descida o time do Primavera. Chega para tirar. Afasta Amaral. Domina o jogo. Escapa Matheus Jesus. Vem para a bola em cima dentro do círculo central. Bola curta para Elvis. Armou na lateral para Arthur. Arthur para Elvis. Ele cruza a linha da metade do campo. Vai rompendo a fronteira. Pela meia esquerda. Mas usa o pé direito para fazer o passe aberto lá pela ponta no campo de ataque para o Everton. Levantou na cabeça de Pablo Diego. A bola vai embora. Aliás, de Matheus Jesus. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Ele é bom na cabeçada, já fez gol nesse campeonato, mas essa não deu, hein, Vladimir? Ah, não deu, né? Não estava bem colocado, estava longe do gol, não conseguiu pegar com precisão também. Nessa não foi bem, mas tem muitos créditos aí o Matheus Jesus. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Domina Pablo Diego, soltando o jogo, vem por dentro, escapou na perna direita, uma bomba! Espalma André Luiz e na sequência na trave! Pancada de Pablo Diego na entrada da área. O goleiro fez uma defesa excepcional. E depois, na sequência, a bola explodiu na trave. Por pouco. Por muito pouco, Pablo Diego não abre o placar do jogo, Vladimir. Tinha endereço certo esta bola, em jogada individual, uma pancada do Pablo Diego, buscava o canto esquerdo do goleiro André Luiz, que deu um toquinho. Com a ponta dos dedos, tocou na bola, ela ainda explodiu na trave e saiu quase o gol inaugural do jogo, marcado pelo Pablo Diego. Mais uma vez, muito bem o André Luiz na partida. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, mais uma defesa do André Luiz, goleiro do Primavera. Vai segurando o resultado, né, Batistão? Essa batida aí realmente é muito difícil. Ela vem abrindo, vem fazendo a curva, e o André Luiz foi muito bem. Essa sim, essa é defesaça. 8 redondos. Ô, louco, defesaça, 8 redondos. É que a bola estava rodando cheia de guizos, não é isso, Gleger? Exatamente. 27 minutos, etapa inicial. Aqui majestoso, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Rocha Autopeças,
Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Matheus Silva tira, mas o Amaral não conseguiu dominar. Sobrou na frente, partiu Bruno Santos, entrou na área, tá valendo nada isso aí, olha lá. Bandeira está com seu instrumento levantado. Você viu aí, Vladimir? Eu vi a bandeira, né, que está levantada e marcando o impedimento, matando o ataque da equipe do Primavera. Foi uma boa defesa do Kaique, mas não estava valendo, o lance já estava impugnado. 28 minutos passados, primeiro tempo, 0-0. Vai sair jogando lá atrás o time da Macaca. Ponte Preta que joga sábado, 11 da manhã, em Leme. Primeira carga de ingressos, 590 esgotados. E a diretoria conseguiu mais 2.100 ingressos para essa partida. E até colaborou demais também a direção do Lemense, que abriu um setor inteiro de arquibancadas para torcedores ponte-pretanos. E vem dominando lá pela direita o Everton, escapa o time da Ponte, cruzou na área. Chega lá atrás, Darlan afasta, tira, a bola voltou, sobrou pela esquerda, Felipe Cruz. Tentou girar de um lado para o outro, falta nele, o árbitro parou, marcou falta para o Fantasma. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB no youtube.com/portal Carlos Batista. Seja assinante do canal. Domina o time da Ponte, Elvis. Recolhe, solta o jogo, Matheus Silva. Dá um toquinho nela, lança um pouco mais à frente. O time da Macaca sai tocando no campo de retaguarda. Vem pra bola Amaral. Carrega, entregando para Leonaldi. Ele avança pela meia canhota. A dupla de jogadores formada na base do time da Macaca. Lançamento no ataque. Vem Amaral para cometer a falta e vai tomar cartão. Veio nas pernas do Felipe Cruz. Tá caído o jogador do Fantasma, hein, Vladimir? O Amaral acabou matando um ataque, é o contra-ataque perigoso da equipe do Primavera. Não restou alternativas ao árbitro a não ser marcar essa falta e confirmar primeiro o cartão amarelo do jogo. Portanto, Amaral da Ponte Preta recebe o cartão amarelo. Batista. Amaral tomou cartão amarelo. Amaral, camisa número 8, pela falta cometida. A falta é para o Fantasma. Campo de ataque, vem Luan Martins para fazer a cobrança. Aumento de expectativa. A Ponte fica atenta e ligada. Todo mundo marcando, todo mundo autorizado. Luan Martins cobrou, mas cobrou recuando. Vem pela direita Léo Simone para fazer o passe recuado para Darlan. Ele dá um tapa na bola, soltando no campo de ataque. Vem o time do Primavera. Cruzamento em cima da defesa da Macaca. Sobrou lá atrás. O Everton sai jogando com o Matheus Jesus. Ele enrosca na marcação, mas o Everton atento e ligado. Chegou corrigindo e recuando. Vai sair de novo o time da Macaca com a bola dominada no campo de retaguarda. Trabalha o jogo por ali. Domina Amaral. Rola curtinho na lateral pela direita. Vem para Matheus Jesus, para o Everton. O Everton que é o novo titular com Mailton estando machucado. O Everton é o novo titular. Domina, vem pela esquerda. O time da Macaca vem com Fábio Sanches para fazer o passe lateral. Vem Arthur, domina e recua. Amaral recebe próximo do círculo central, abrindo para Matheus Silva. Dá um tapinha na bola para Matheus Jesus. Na lateral do campo, ele domina e recua. Vem para dentro do círculo central. 31, 0-0. Lançamento para Elvis. A bola volta para o campo de retaguarda. Amaral trabalha na cabeça do círculo central, abriu para o outro zagueiro Matheus Silva lá na frente, na ponta, vem o Everton, parou, ameaçou, balançou o corpo, vai para a linha de fundo, tentou a arrancada, vai para o solo. O árbitro nada marcou para protestos da torcida da Macaca, Vladimir Catarino. Eu até fiquei com a impressão que o árbitro marcaria a falta ali, seria cometida pelo Murilo, mas o assistente deu o tiro de meta, o árbitro apenas confirmou a posse de bola para o Primavera. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32 passados primeiro tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista aqui majestoso, Ponte Preta 0, Fantasma 0, Edu. Ó, lá em Itu, de novo, Matheus Regis, primeiro tempo, hein? Ituano 0, São Bernardo 2. E na Copa do Brasil, comecinho de jogo em Marília, gol do Brusque. Ô, Mac, que é isso? Marília 0, Brusque 1. E um abraço e um beijo para o Alô Diego, filho do Zé Maria, hoje faz aniversário. Alô, Dieguinho, um beijo aqui do tio Du. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time da Ponte lá pela esquerda no campo de ataque com Pablo Diego, impedido, subiu a bandeira marcando impedimento, não estava valendo nada. 33 é tempo de análise. Gleger Zorzin, quem está melhor do jogo, placar de 0-0 até aqui, Gleger. A Batista, Ponte domina o primeiro tempo, né? Você vê que o Kaique França é um mero espectador, pegou na bola ainda, o Primavera se retrai, faz uma marcação forte, mas a Ponte é melhor na partida. E para você, Valdemir Gomes, 33. Quem está melhor do jogo, placar de 0-0, Tigrão. Clarissimamente está melhor a Ponte. Agora tem um detalhe. O Primavera sem a bola, ele faz uma linha de 4 e uma de 5 na frente da linha de 4. E a Ponte fica tocando a bola. Claro que o goleiro André Luiz do Primavera já é o personagem do jogo pelo lado da equipe visitante, né? 3 defesas importantíssimas, bola na trave e tal. Então o volume da Ponte é muito bom. Mas a dificuldade que a Ponte tem para penetrar é grande, porque o Primavera joga muito atrás. Qual seria a receita? Chutar um pouco mais de fora. E a Ponte está chutando pouco. Está chutando só quando clareia de vez. Tem que chutar um pouco mais para tentar achar o gol e aí tira o Primavera de lá. Fica tudo muito mais fácil. Falta para Macaca na lateral da grande área. Falta do Pablo e ele tomou o cartão em Vladimir. Primeiro cartão para o Primavera. Pablo, camisa 5, uma falta mais dura aí, cometida para cima ali do Arthur. Falta marcada e o cartão dado para o Pablo, camisa 5 do Primavera. 35 minutos passados, primeiro tempo. Falta pela esquerda ali, quase no bico esquerdo da grande área. Elvis, o homem da bola parada. A Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada do Estádio Majestoso. 2 na barreira, zagueirada na Macaca lá dentro da área, 2 homens do rebote, autorizado, Elvis pé direito, andou direto, houve um desvio, a bola vai embora. Desvio na zaga, escanteio para Macaca bater Vladimir. Quem subiu para colocar a cabeça na bola ali foi o Matheus Santana, pela linha de fundo, escanteio. O Elvis vem na cobrança agora pelo lado direito. Elvis vem para a bola, para a cobrança e escanteio. A Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada. Levantou na área, deu rebote na defesa. Amaral, pé canhoto, bateu em cima de Darlan. A bola sobra aqui pela esquerda. Vem, evita o contra-ataque. Deu um toque na bola, mandou para fora. O Everton vai para lateral. Saiu, é arremesso. Ele estava lá na lateral direita, saiu de lá e veio aqui na esquerda para proteger o setor que estava totalmente aberto com um boqueirão armado. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira mais no site anhanguerafferramentas.com.br. Domina, vem para o campo de ataque pela esquerda, Arthur. Recua, Fábio Sanches. Trabalha a bola na perna direita, inverte da esquerda para a direita. Vem no campo de ataque, dominando o Matheus Silva. Abriu para o Everton, bem rente, arrisca lateral. Ele tenta o passe por dentro, erra, mas deu certo. Matheus Jesus para Elvis, dominou lá pela direita, tentou o cruzamento 1, 2 vezes no peito de Gé, ajeitou para Amaral, tocou. Vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu em tiro de meta para o Fantasma.
Leonaldo quase fez o gol, meio que sem querer, em Vladimir. Mas pra mim foi escanteio, viu, Batista? Pra mim bateu no zagueiro. O zagueiro que jogou contra o Patrimônio. Todo mundo viu isso, o árbitro não, deu apenas o tiro de meta. Placar de 0-0, 37 minutos. O time da Ponte tenta a descida lá pela direita. Chega, afasta, tira, afasta de qualquer jeito. A defesa do time do Fantasma. A bola foi para a linha lateral. O último toque foi do jogador Ponte Pretano. É arremesso, campo de retaguarda pela esquerda. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Vem pra bola, pra cobrança, ele arremesso lá pela esquerda, cobra. Tem pressa o time do Fantasma. Tem pressa, mas não tem precisão. Erro em cobrança de arremesso lateral, invertendo e cedendo de graça o arremesso para o time da Macaca. O Everton cobra, lançando no campo de ataque. Matheus Jesus domina, lançou na perna canhota, bateu em cima da defesa do time do Fantasma. Voltou com Felipe Cruz, a falta nele. O árbitro paralisa, marcando a falta para o Fantasma. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 0-0, demora muito o time do Primavera para a cobrança de falta lá pela esquerda, cobra agora, vem para Pablo, bola recuada, André Luiz, goleiro domina dentro da sua grande área, solta o jogo, vem por dentro, tenta levar, Darlan, solta o jogo pela meia esquerda, vem para a bola Murilo para fazer o passe recuado pela esquerda, lançamento no campo de ataque para ninguém do Primavera, e estava lá Bruno Santos, mas chegando como uma lesma. Kaique França pegou e já soltou, vem pela esquerda, Arthur Beira dentro do campo, para Pablo Diego, domina, passou o Arthur, Pablo Diego centraliza, vem pela meia canhota, gira o corpo, procurou o Arthur, agora tocou para ele, tocou de volta para Pablo Diego, enrosca na marcação, a bola vai para fora. Tira Léo Simone, escanteio para Macaca bater Vladimir. A marcação implacável ali para cima do Pablo Diego. Léo Simone colocou pela linha de fundo, outro escanteio. Elvis agora manda a bola para a área. Elvis vem para a cobrança de escanteio, quase 40, primeiro tempo, 0-0. Zagueirada na área, 2 da Ponte no rebote. Autorizado. Conversa. Oi. Conversa do árbitro ali com os jogadores na área. Ele tá dialogando, ele vai lá e tal, tá vociferando, tá parlamentando, ele quer conversa, ele quer bate-papo. E agora disse ele, ó, chega, escanteio, Elvis, pé direito, cruzou direto, chegou o goleiro para tirar. André Luiz. Seria o gol olímpico do time da Macaca com Elvis. Eu quero o detalhe, diz aí, Vladimir. Na verdade foi o Darlan quem tirou, viu, Batista? Subiram juntos ali o André e também o zagueirão. O zagueiro foi quem colocou a cabeça na bola, impedindo que a bola entrasse, sendo o gol do Elvis. Toca na bola, André Luiz bate lá de trás e levanta. A bola vem errada, sobra com Arthur, domina para o time da Ponte, soltando para Pablo Diego, 2 a marcá-lo. Ele deu uma trombada no marcador, chegou tirando o time do Primavera, vai embora Luan Martins, domina no campo de ataque, lançamento pela direita para Bruno Santos, está impedido. O Bruno Santos tá nem aí, cara, ele quer emoção. Meteu uma cacetada e o Kaique França fez uma grande defesa, mas não estava valendo nada, hein, Vladimir? Segunda vez que isso acontece, né? Ele deve fingir que não houve o apito, não é possível. Estava claramente impedido, não estava valendo o lance do Primavera. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque vem Arthur, pé canhoto, cruzou pra já, subiu Darlan de cabeça, afasta, tira, a bola voltou no campo de ataque. Outra vez Arthur, pé canhoto, cruzou na área, ninguém da Macaca, afasta lá atrás o time do Primavera, a bola volta na cabeça, ele bateu Silva, lançou pra Elvis na entrada da área, limpou e abriu de maneira espetacular. Arthur, pé canhoto, cruzou, a bola explodiu no peito de Léo Simone. É arremesso lateral
Pela esquerda, Arthur vem para fazer a reposição. Autorizado. Vai usar a força do braço. Lançou para Amaral. Dominou. Levou para o fundo. Pé canhoto. Cruzou direto nos braços de André Luiz. Eu sigo com o giro do placar. Estádio Moisés Lucarelli. 42, etapa primeira. Aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Primavera 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, ainda no primeiro tempo, Ituano 0, São Bernardo 2. Copa do Brasil em Marília. Mais um gol do Brusque. Comecinho, hein? 12 minutos. Marília 0, Brusque 2. Um abraço pro Batata lá em Rio Preto e seu filho Antônio Henrique. Nosso muito obrigado. Vem embora o time da Macaca, avança no campo de ataque, já fez a parede, abriu na ponta, o Everton levantou, cruzou, vai fazer, bateu, Pablo Diego, a bola faltou, já ajeitou para Elvis, dominou, limpou, rola rasteirinho, vem lateral da grande área, cruza, Arthur, sai lá atrás, André Luiz. Batida do Pablo Diego para fazer o gol. André Luiz, por pouco, por muito pouco, a Macaca não faz o gol, Vladimir. Uma pancada queima-roupa, foi no susto, hein? Tava bem colocado ali o goleiro André Luiz, mas foi no susto. Quando ele viu a bola já estava em cima dele para fazer a defesa. A Ponte martela, pressiona, quer o gol ainda no primeiro tempo. Kleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, André Luiz, a pancada do Pablo Diego, diz aí Kleger. Isso aí é aquele lance, tá no momento certo, na hora certa, né? Tava no meio do gol, bem posicionado, o Pablo Diego tenta tirar e ele faz uma grande defesa. Aí defesa boa, salvando mais uma, acho que é a terceira ou a quarta defesa do André Luiz, é bom goleiro, hein? Grau de dificuldade 7.95. Domina pela esquerda, vem Pablo Diego. Jogo centralizado no time da Macaca pela esquerda, solta, vem para Amaral, abriu pela direita, vem o Everton na pancada, vai embora. Bateu de longe o Everton, fazendo aquilo que o Tigrão pedia. Chutar de longe para furar o ferrolho em Vladimir. Todo mundo tá batendo, Everton resolveu também chutar. Pegou forte, mas a bola foi para fora. Teremos 3 minutos de acréscimo, vamos a 48 no primeiro tempo. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Batista, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Para saber mais, acesse anhangueraferramentas.com.br. Bola para a linha lateral, cobrança de arremesso, cobra o time do Primavera. Vem para a bola Pablo para dominar, rola o jogo, vem para Darlan, bem aberto na lateral e levanta, ele perde a canhota, toca na frente para Bruno Santos, sai Kaique França. Pega, fica com ela, dominada, sem rebote e já solta o jogo para Arthur. Ele domina, puxa o contra-ataque da Macaca, soltando para Pablo Diego. Chega, domina, gira em cima da marcação e recua para Arthur. Arthur por dentro, vem para a bola Fábio Sanches do campo de defesa. Recolhe, domina, abriu, lateralizando a jogada. Para a bola, tocou Matheus Silva para o Everton, pé direito, cruzou na área. Em cima da marcação, a bola subiu, veio na cabeça de Pablo, ele tira, manda para fora. Arremesso para Macaca, o Everton vai cobrar. Está autorizado, tocando para Matheus Silva, domina, volta no Everton para Matheus Silva, recebe lá pela direita, retrai, vem para dentro do círculo central, trabalha o jogo Fábio Sanches, ele está reaparecendo no time da Ponte, hoje é a estreia dele em 2023, para Pablo Diego, voltou outra vez a Fábio Sanches, domina, abriu na lateral, Matheus Silva, pé direito, cruzou
cruzou na área, chega tocando Arthur, mas não toca legal, ela saiu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Primavera bater. O cruzamento foi muito fechado, né, Batista? O Arthur até tentou aproveitar, mas a bola foi muito fechada, direto pela linha de fundo em tiro de meta. Alô, Manuel! Manuel está ouvindo a transmissão. Manuel, que é filho do Zaidan, Cláudio Zaidan, a enciclopédia do rádio. Grande abraço, Manuel, sempre ouvindo as transmissões da Bandeirantes Campinas. Bola levantada, vem Arthur de cabeça, tirando lá atrás para Elvis, outra vez para Arthur. Ele erra o passe, mas no rebote apareceu o Fábio Sanches lá atrás para dominar. Recebe, domina, solta o jogo lá pela direita, apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. Com muito ataque, muitos lances da Ponte, mas sem gols. 0 para Ponte Preta, 0 também para o Primavera. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, seu Batista, direto majestoso. Um abraço lá para Amsterdã, na Holanda. Crisley, Vera, Matheus, o Duda. Um abraço para vocês. Nossa, lá é bem adiantado já tá bem adiantado da hora lá em Amsterdã. Olha, 0-0, Vladimir e Catarino, por gentileza, Vladimir. Tudo bem com você, Vladimir? Oi, Edu, tudo bem e com o amigo? Tudo bem, graças a Deus. Olha, jogadores que não foram relacionados, Mailton, né? É desfalque, deve estar se recuperando. Ramon Carvalho também não foi. O Fraga também está sendo preservado. E se tiver alguma novidade, você fala, tá bom? Júnior Tavares também não. E o Everton, rapaz, aquele da fratura, lá em Brusque, apareceu um pouco contra o Juventus, subiu de cena, não voltou mais, ô Vladimir. Continua entregue ao departamento médico, né? Talvez a principal preocupação da Ponte, porque o Everton é um jogador muito importante também para a sequência do campeonato, principalmente no mata-mata, mas está fora, entregue ao departamento médico, jogou muito pouco o Everton, está em tratamento, quem sabe deve voltar aí para o mata-mata, ser reforço da Ponte para a sequência da competição, Edu. E como é que tá o público aí, Vladimir? Melhorou bastante, hein? Melhorou bastante com relação ao começo da partida, 7h30 da noite, quarta-feira de cinzas, o pessoal chegou em cima da hora, deu uma boa melhorada na presença do torcedor, que quer gol, né? Quer ver a rede balançar, não viu, a Ponte pressionou, mas não marcou na primeira etapa, Edu. Ok, bom descanso, bom lanchinho pra você, grande Vladimir. Olha, é o seguinte, a Ponte joga com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches pela primeira vez esse ano e Arthur, que está pendurado, Leonaldi, Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo Diego e o Gé. No banco tem Pedrão goleiro, tem o Felipinho, que veio da base também, João Gabriel zagueiro veio da base, Dudu Ratamoto, Eliel da base, Thiago Oliveira formado na base, Luiz Felipe, Jean Carlos da base, Guipira, Maurício é meio atacante da base, Cássio Gabriel meia e o André atacante da base. Vamos lá, Zorzinho, 0-0, o que me chamou a atenção, aquele chute do Pablo Diego a 25 minutos, goleiro defende, bate na trave e essa defesa aí a 43, olha, no puro reflexo também do Pablo Diego. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Ô Edu, a Ponte manda no jogo, fez um grande primeiro tempo. Ela enfrenta ali uma malha de marcação muito forte da equipe do Primavera, né? Que tem essa competência de marcar, mas não tem a competência de tentar contra-atacar. Então por isso que a Ponte domina. Você vê que o Kaique França não pegou na bola. Teve aquela defesa lá num lance que estava muito impedido, um lance aqui próximo do meio de campo, né? E foi muito bem assinalado o impedimento, estava muito à frente do jogador. Agora, a Ponte precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? Na hora de trabalhar a bola, na última bola, naquele arremate de fora da área, que também foi aí, o Tigrão disse isso durante a transmissão, e eu quero dizer que eu concordo, mas o que para mim precisa mais é a presença dos laterais. A presença dos laterais, a presença do Leonaldi um pouco mais à frente, para ter o desencaixe, para ter aquele famoso quebra-linha. E aí você consegue chegar. Porque o time o Primavera marca numa linha de 4 e uma linha de 5. A segunda linha do Primavera é uma linha de 5. Então dificulta a ação dos laterais. Dificulta a saída por exemplo, do Matheus Jesus, que é um cara que chega, que finaliza.
Então, ele fica ali meio temerário porque está numa zona de muita gente, muito congestionado. Precisa ter um pouco mais de calma, rodar a bola de um lado para o outro, e aí sim, presença do Arthur do lado esquerdo, do Everton do lado direito, para ter esse desencaixe. E o Elvis, em alguns momentos, ele está muito marcado. Precisa começar a se movimentar um pouco mais. É claro que não é característica do Elvis, né? Ele não é um jogador de deslocamento, ele é um jogador sim de última bola, de dar uma metida de bola em condições para o atacante, mas ele precisa ter um pouco mais de mobilidade para esse jogo, porque ali está muito congestionado, e ele precisa jogar de frente. Então toda hora que ele domina, você pode ver que tem um e o outro na sobra. Então dificulta muito isso as ações de armação do time da Ponte. Mas foi muito bem a Ponte, poderia ter saído na frente, se não fosse as grandes defesas do bom goleiro André Luiz. Vamos ver o que prepara o Hélio pro segundo tempo. A Ponte sempre volta melhor. Quando ela vai para o primeiro tempo com dificuldade, ela volta melhor para o segundo tempo. Essa é a minha expectativa, viu, Edu? Ok, Zozinho, ó, é o seguinte, lá em Itu, intervalo, Ituano 0, São Bernardo 2, 21h35, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ficou decidido que Inter de Limeira e Guarani será sábado mesmo, mas em Sorocaba, o mando é da Inter, vai ser em Sorocaba, o Limeirão não reúne condições, né, não dá firmeza pro jogo, sei lá, tá? O que me chama a atenção na Copa do Brasil é que o Cuiabá, que é um clube que tem uma baita estrutura, está jogando lá em Roraima. Estamos no segundo tempo, São Raimundo 3, Cuiabá 1. O que me chama a atenção, Marília, estreando na Copa do Brasil, recebendo o Brusque lá em Marília. Primeiro tempo, sabe quanto tá? Marília 0, Brusque 3. Com 20 minutos de jogo, já estava 3-0 para o Brusque, tá bom? E o Atlético Mineiro joga logo mais na pré-Libertadores. Joga lá na Venezuela, em Caracas, contra o Carabobo exótico. Intervalo, hein? Já o Tigrão vai falar. Ponte 0, Primavera também 0. Futebol é com a Bandeirantes. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Então vamos lá, pode ser? 0-0, 25 minutos, o Pablo Diego. Gente, o goleiro defendeu e depois bateu na trave. E o amigo Batista narrava assim. Domina Pablo Diego, soltando o jogo, vem por dentro, escapou na perna direita, uma bomba! Espalma André Luiz e na sequência na trave. Pancada de Pablo Diego na entrada da área. O goleiro fez uma defesa excepcional. E depois, na sequência, a bola explodiu na trave. Por pouco. Lei, Vera, Matheus e Duda lá na Holanda, em Amsterdã, ouvindo também o Israel Selle, também é na Holanda nos ouvindo. Olha, 4 horas de diferença. Agora aqui é 20h28, lá é 00:28. Já estamos na quinta-feira lá em Amsterdã. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu, rapaziada? E a 43, gente,
Outro lance foi tão rápido, não deu pro Batistão narrar direitinho aqui a defesa, mas o Pablo Diego ali, cara a cara, foi no reflexo que o goleirão pegou, hein, Batistão? Vem embora o time da Macaca, avance no campo de ataque, já fez a parede, abriu na ponta, o Everton levantou, cruzou, vai fazer, bateu Pablo Diego, a bola faltou, já ajeitou pra Elvis, dominou, limpou, rola rasteirinho, vem na lateral da grande área, cruzar, tudo. Foi tão rápido o lance que não deu tempo. Aí é feio, goleiro. Então, mas pegou o goleiro, cara. Vou te contar, hein? 0-0, jogo duro. Boa noite, Edu. Não deu tempo de dar um majestoso, mas estou aqui no 1170. Muito obrigado. Quem é? Quem? Valnei Matheus, do CDHU, do São Martim. Aquele abraço, grande ouvinte, Valnei. Mas agora, quem vai opinar? Quem? Valdemir Gomes. O famoso Tigrão. Queremos ouvir o Tigrão. Jogo de um time só no primeiro tempo, não é, Edu? Um time só. O Gleger já comentou aí, na verdade, o goleiro da Ponte não pegou na bola, né? O Batista acho que falou o nome dele numa bola recuada, em que ele acabou tendo lá uma dúvida se ia segurar, se ia rechaçar, se ia dar um bico. Ele acabou pegando e ficou nisso, né? Participação só ali na súmula. Então o Primavera inexistiu. Teve um lance ali que até foi bom porque deu uma aquecida, o Caí França, né? O jogador estava completamente impedido. Aliás, tinha um mais impedido do que ele. O que estava mais impedido, inteligentemente, saiu do lance. Desistiu do lance. Aí aquele que estava impedido menos continua na jogada, mas o Bandeira já tinha erguido, não tem VAR, e o cara continuou, bateu, o Kaique fez a defesa, mas essa não vale. Essa não tem a menor importância. Exatamente porque, lógico, pô, né, o lance já estava parado. Então, foi uma insistência, um devaneio, uma vontade do atacante do Primavera. Então, defesa mesmo para valer, nenhuma, nem defesa fácil, nem saída de gol. Eu acho que não teve nenhum escanteio aqui em minhas anotações, a equipe do Primavera. Então se defende bem, não deu pontapé, vem para só um ponto que é muito importante, fez uma linha de 4, que é tradicional, e depois botou mais 5 na frente, né? Às vezes 6, sem a bola, volta todo mundo, afunda, encurta os espaços da Ponte, e obviamente que a Ponte teve dificuldades de penetração, mas criou 4, 5 oportunidades, teve bola na trave. Então, jogo assim, às vezes o gol demora um pouco mais a sair, vai intranquilizando, mas é difícil. A equipe que está apenas se defendendo, é muito difícil ela suportar essa pressão durante 90 minutos mais acréscimo. Teve um lance aí que você falou que foi muito rápido, mas o Batista narrou a batida do Pablo Diego, o goleiro não tinha mais o que fazer. Ele estava caindo de costas, né? Caindo sentado e de costas para o chão, caindo para trás, porém sentado, e o Pablo Diego bate ali bem além da risca da pequena área. E o goleiro, num último recurso, abre a perna esquerda e a bola explode no bico do pé dele e volta para o miolo da área e não aparece ninguém da Ponte para fazer. Quer dizer, um lance de puro reflexo. O Gleger não deu defesaça, porque tá chato pra caramba, ainda mais depois que ele foi pescar, né? Acabou lá, né, valorizando muito. Aliás, o que podia lá era só pacu grande. Pacu pequeno não valia. E o Gleger, meu Deus, essa defesa, o cara fez um milagre maior do que aquela que ele espalmou e ela foi na trave. Porque ele já tinha tomado o gol e destomou. Mas eu não vou comentar e contestar o Gleger aqui, que afinal de contas ele é o especialista, né? Ele jogou 20 anos no gol, mas foram 2 defesaças e mais 3 defesas importantes, num total de 5. Então, apesar da dificuldade, apesar de todo o ferrolho montado pelo Primavera, a verdade é que a Ponte mandou no jogo, e foi o chamado jogo sim, jogo de um time só.
Jogo onde um time propôs e o outro se defendeu e sequer conseguiu contra-atacar. Isso quer dizer que a Ponte vai ganhar o jogo? Isso quer dizer que o Primavera não tem condições de ganhar o jogo? Claro que não. Daqui a pouco encaixa aí um contra-ataque, há uma falha da zaga, uma bola parada, marota, bandida. Tudo isso nós já vimos no futebol. Mas a tendência para o segundo tempo, a Ponte atacando pelo lado esquerdo com o Arthur e atacando pelo lado direito com o Everton, e solta o Pablo Diego ali mais ou menos na meia esquerda. Ele gosta mais do lado esquerdo, mas eu acho que ele rende mais do lado direito, só que ele gosta de cair mais pela esquerda ou centralizado. O Gé descentralizado para a direita e vem e traz e fustiga o Matheus Jesus chutando, o Matheus Jesus servindo, o Elvis na bola parada. Teve uma que o goleiro fez uma defesa impressionante no escanteio. Estava tomando um gol olímpico. Quer dizer, então a Ponte não jogou mal. O resultado até agora, ele mostra uma equipe atacando e não conseguindo botar para dentro, e a outra abdicando do direito de atacar e se defendendo muito bem. Então, até o final do primeiro tempo, a estratégia empregada pelo Primavera vai dando mais resultado. Que ele veio para empatar o jogo, para tentar um empate, e claro, se tiver a possibilidade, vai querer ganhar o jogo. Então, a execução do plano de vestiário, até agora, vai premiando a equipe do Primavera e vai, de certa forma, castigando a Ponte, que apesar de ter tentado de todas as maneiras, ainda não conseguiu fazer o gol. Não conseguiu botar para dentro. Agora, eu acho que o time, o Hélio dá uma ajustada, dá uma orientada para bater um pouco mais de fora, porque quando não está conseguindo chegar com tanta facilidade, está fechado as duas beiradas. Tem 9, 10 jogadores marcando. A ideia é estar de fora. A ideia é tentar o tiro da média distância, esbarra em alguém, desvia em alguém. Eu acho que isso a Ponte deve corrigir. E, claro, soltar a bola com um pouco mais de velocidade. Porque, às vezes, a Ponte, sentindo que o espaço está ocupado, ela fica tricotando, tocando lateralmente. E permite com que o Primavera se organize de uma maneira quase que hermética, defensivamente. Então, um pouquinho mais de verticalidade, não tanto passe lateral, e um arremate de média distância, às vezes até de longa distância, são fatores que podem furar todo esse bloqueio aí. Mas eu acredito piamente que já no início do segundo tempo, que a Ponte deve corrigir essas posições e estes detalhes que a gente acabou de colocar aqui, tocar mais verticalmente e menos lateralmente e arriscar um pouco mais o chute, e o gol deve sair naturalmente. Mas eu já o esperava no primeiro tempo. As oportunidades foram criadas e o goleiro apareceu muito bem, e a Ponte também errou em algumas finalizações. Aprimorando isso, deve fazer o gol naturalmente no segundo tempo, Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, a bola está rolando, Amaral toca nela, abrindo na lateral, Arthur vai embora, parou, fez o break, perdeu, recupera a posse de bola lá atrás, o time do Primavera. Vladimir Catarino, alguma alteração para a etapa final? Não, Batista, ninguém mudou, nem Ponte, nem Primavera, as equipes voltam com a mesma formação da primeira etapa. E aí, Gleger, você faria alguma alteração? Hélio dos Anjos não fez, você faria? Eu também não, Batistão, mesmo time. E para você, Tigrão, faria alguma alteração para a etapa final na Macaca? Não, nesse momento não.
Ok, portanto, né, como diria Flávio Araújo, os comentaristas da Bandeirantes estão comendo quiabo no mesmo prato do Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos não mudou e os comentaristas também não mudavam, ou não mudariam, melhor colocando o verbo. Domina no campo de defesa, vem Amaral. Ele trabalha, toca a bola de perna direita, inverte da esquerda para a direita, vem para Matheus Silva. Abriu, meteu na frente o Everton, rolou na área. Matheus Jesus para Elvis, girou, dominou, levou na perna direita. Dificuldade para passar. Soltando para Leonardo, outra vez para Elvis, vai para o solo, reclamou. O árbitro não marcou. Tira Darlan, levanta da esquerda para a direita, bola aberta lá na ponta direita para Felipe Cruz. Achei que ia dar uma síncope no Felipe Cruz. Ele ficou irritado, gesticulou, queria o passe diferente, passe muito alongado. Ele ficou enfesado em Vladimir. Deu um piti, na verdade, ali no Felipe. Ele queria a bola mais para dentro, né? A bola foi muito para fora, foi muito aberta. Por isso a reclamação do atacante. Matheus Jesus domina, solta o jogo pela direita para o Everton. Levantou para Jean, muita força. A bola vai embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Primavera. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da Folia de Ferramentas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Matheus Jesus para o Everton, levantou na área, passou por Jean. Chega lá atrás, Matheus Rochas para afastar, tira. Arremesso lateral, Arthur Cobra tocando para Pablo Diego. Ele faz a volta no marcador. Preparou o lançamento na perna direita, inverte. Soltou pela direita, vem o Everton, levantou na área, tira atrás de cabeça, afasta Darlan. A bola sobrou no fundo do campo, lá atrás Léo Simeone chegou tirando para o time do Primavera, bate, levanta de perna direita, mandou na frente para Bruno Santos, o árbitro parou, marcou falta nele, é falta do Fábio Sanches, falta para o Primavera. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Bola no campo de defesa, domina lá atrás o time do Primavera, placar de 0-0, mas erra o passe, Amaral pega, toca, mas erra também. A bola sobrou dentro do círculo central com Murilo, abriu no campo de ataque pela esquerda, vem embora, se manda o Felipe Cruz, partiu, errou o passe, ficou preso na marcação, tira Matheus Jesus e puxa o contra-ataque do time da Macaca, lançou para Elvis, dominou, tocou na frente, prepara o Arthur, pé direito, bateu, é gol! Pablo Diego, gol da Ponta, na marca de 5 minutos passados o segundo tempo, na descida excepcional, partiu pela esquerda, dominou, rolou, a bola sobrou com Pablo Diego pela meia direita, bateu de pé direito, cruzado com força, a bola bateu no fundo do gol do Primavera e fez chué. Pablo Diego, visceral, uma pancada abismal, exuberância luminosa e fulgurante para fazer um golaço, golaço no Majestoso, a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, nação alvinegra em festa no Majestoso. Pablo Diego, fenomenal, Pablo Diego, 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 camisa 11.
Primavera 0. E o detalhe do gol é seu, diz aí, Vladimir Catarino. Um contra-ataque mortal da equipe da Ponte. Na velocidade, o Elvis achou o Pablo Diego. Todos pensavam que ele iria à linha de fundo para fazer o cruzamento, mas não. Ele optou em trazer para dentro e bater com a perna direita. O goleiro André Luiz se esforçou todo, mas não conseguiu. Um golaço, a bola entrou na bochecha da rede. Sem chances de defesa para o goleiro. Quarto gol dele no Campeonato Paulista. Pablo Diego, a Ponte está na frente 1-0. Falta para o Primavera. Lá pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola. Partiu levantamento na área. Em cima da marcação da Macaca. A bola volta. Domina pela esquerda o time do Primavera. Vai para o campo de ataque. Darlan meteu o pé canhoto. A bola sobrou com o Felipe Cruz. Ajeitou no pé canhoto. Rola rasteirinho para Reginaldo. Ele partiu na evolução. Levou para frente. Acabou o campo. A bola saiu, o último toque foi do Everton, arremesso lateral. Cobra, tem pressa o time do Fantasma, agora está perdendo o jogo. Arremesso lateral, vai cobrar, não valeu a primeira cobrança. Cobra, toca na bola, se manda, vai para o campo de ataque lá pela esquerda. Tentou levar Darlan em cima da marcação, a bola escape, vai para fora pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Gleger Zorzin marca cedo no comecinho do segundo tempo a Macaca. Pablo Diego, golaço 1-0, diz aí Gleger. No tempo da primeira etapa, no meu comentário, que a Ponte sempre volta bem, né, pro segundo tempo. Você vê que encontrou dificuldade, o Hélio ajustou e no primeiro lance ali que a Ponte chegou com perigo, um pouco mais aguda no ataque, fez o gol. Mas foi um golaço, né? No primeiro tempo ele tentou o chute, o goleiro André Luiz fez uma belíssima defesa, mas nessa ele tirou lá do outro lado e aí não tem goleiro que pega, viu, Batistão? Um belíssimo golaço, melhor dos mundos. Agora o Primavera tem que sair, provavelmente a Ponte vai ter mais espaço. Domina pela esquerda o time do Primavera, Felipe Cruz. O árbitro parou, marcou falta lá pela esquerda. Matheus Silva estava no lance, não dá cartão. O árbitro apenas a falta em Vladimir. Falta foi marcada, lá próxima linha lateral. Primavera vai para cima, né? Agora tá perdendo o jogo, vai em busca do gol de empate, Batista. Falta lá pela esquerda no campo de ataque. Vem pra bola Darlan para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Se fecha inteiro o time da Macaca. Momento de expectativa. 1-0. Golaço do Pablo Diego. Autorizado. Darlan vai para erguer essa bola na área, meteu o pé canhoto, direto, subiu, pega lá atrás, Kaique França, sem rebote, repõe, tem pressa, Pablo Diego partiu na velocidade, arranca em cima da marcação, vai embora, partiu lá pela esquerda, é o Jean, levou em cima da marcação, rolou para Pablo Diego, pé direito, bateu mascado. Queria uma falta, torcida protesta, o árbitro não marcou. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, um golaço do Pablo Diego. Macaca na frente em Tigrão. Você lembra que eu falei de uma correção em dois aspectos? Maior verticalidade e bater de fora. Então no primeiro tempo a Ponte ficava tricotando lateralmente. Quem que pegou a bola no campo de defesa da Ponte? O Matheus Jesus. Meteu comprida, vertical para o Elvis. Não deu tempo do Primavera se reorganizar. O Elvis nem parou a bola, já empurrou para o Pablo Diego, mas já tinha 3 nele. E aí, ele chutou de longe. Não é de longe, de longa distância. Mas ele bateu de fora da área antes que o Primavera se reorganizasse. Então, e vem a Ponte, Matheus Jesus, lançou para Arthur, chega, rasga, tira. O Simone meteu para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca Vladimir. Chegada providencial, né? O Arthur estava dominando o corte da defesa, linha de fundo, escanteio. É o Elvis que vem na cobrança. A torcida apoia a Ponte em busca do segundo gol, Batista. Elvis vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio pro time da Macaca. 1-0. Pablo Diego marcou um golaço no gol da linha do trem. Autorizado.
Elvis, zagueirada na área do time do Primavera. O árbitro quer conversa, ele quer resenha. Partiu Elvis meteu o pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para afastar, tira a zaga do Primavera, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, é escanteio, novo escanteio para Macaca bater. Matheus Santana cortou linha de fundo, agora muda de lado, né? Vai lá na direita do ataque o Elvis, mais uma vez para mandar a bola na área. Elvis vem para a batida na cobrança de escanteio. Placar de 1-0, gol de Pablo Diego. Partiu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta Léo Simeone. A bola voltou reboteada lá pela esquerda, trabalha o time da Macaca, tenta levar, não consegue, vai para a linha lateral, é novo arremesso para Macaca bater pela esquerda. Leonardo estava por ali, mas não vai cobrar, vai deixar para Arthur, que é o especialista. Vai, neste momento, o time da Ponte está inteiro no campo de ataque. Faz ocupação militar. Cobrança de arremesso. Leonardo tentou cruzar de canhota. Bateu em cima da defesa do Primavera, que sai jogando, mas evita o contra-ataque Leonardo. A bola vai para a linha lateral em arremesso para o Primavera. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, conferindo o placar. Aqui, majestoso, Pablo Diego marcou um golaço. Ponte Preta 1, Primavera 0. Segundo tempo de Ituano 0, São Bernardo 2 e 21:35, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Copa do Brasil, intervalo em Marília. Marília 0, Brusque 3. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí pra nós. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí pra nós. É legal demais ter a sua participação. Dê um like, dê um joinha. E você que não é assinante do canal, seja assinante, é de graça, não paga nada. E você concorre a ingressos. Um detalhe neste jogo hoje, o Perixaibe, que é um pontepretano histórico, recebeu uma camisa do Primavera, toda ela autografada. A camisa, dirigente do Primavera entregou para o Perixaibe aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Peri está aqui para assistir o jogo, né? Veio para assistir a partida e o dirigente do Primavera fez a entrega da camisa. Motivo: Perixaibe é o autor do primeiro gol no Ítalo Limonge. O estádio foi inaugurado no dia 29 de junho de 1961. Nesse jogo, o Primavera recebeu o Jabaquara. Aliás, o Jabaquara meteu 7-1 no Primavera. Sabe-se lá por que razão? Quem marcou o primeiro gol foi o Perixaibe. Convidado de honra, estava lá e foi convidado para fazer o primeiro gol lá no estádio Ítalo Limonge. Hoje, por ocasião desse jogo, os dirigentes do Fantasma decidiram homenagear o Perixaibe. Legal, beleza, Peri merece. Tome no time da Ponte, vem Amaral. Vem no corredor central, solta o jogo para Matheus Jesus. Abriu, lateralizou a jogada para o Everton pela direita. Volta para Matheus Jesus, atrás pela minha direita para Elvis. Recolheu, levantou na área, já vem de cabeça por cima do gol. Vai embora para fora pela linha de fundo. Estava na área o G, a bola passou. Veio o Arthur, veio o Pablo Diego, a bola por cima do gol. Quase o segundo da Macaca, Vladimir. Foi o Pablo Diego quem tocou de cabeça. Chegou por trás ali do autor, meteu a cabeça na bola, foi por cima. Quase o segundo gol da Ponte. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br
Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. 16 passados, etapa final, placar de 1-0. Um golaço do Pablo Diego. Domina pela direita, vem pro jogo. O time do Primavera tá perdendo a partida. A Macaca vai a 31 pontos. Entrou na rodada com 28 e vai ganhando 3 pontos, mas tem muito jogo pela frente. Vem lá atrás André Luiz, jogando perigosamente. Ele tira, faz o lançamento, o time do Primavera. Vem Murilo, faz o passe, levanta no campo de ataque para Bruno Santos. Dominou, limpou o pé direito, bateu na trave. Pancada de perna direita, Bruno Santos. Explodiu na trave. Por muito pouco, Primavera não empata o jogo, Vladimir Catarino. O Bruno fez a conclusão da jogada e já estava saindo para comemorar o gol. A bola explodiu na trave, está balançando até agora o poste do Kaique França. A equipe do Primavera aos poucos foi chegando e quase empata o jogo. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Alô, Roberto Rocha, grande abraço. Ele que comanda a Rocha Autopeças, Roberto Rocha. Abraço, muito obrigado aí pela audiência. Placar de 1-0, o time da Macaca vence o jogo. Primavera sai lá atrás com André Luiz, soltando pela direita Léo Simeone. Ele bate, aliás, Léo Simone. Ele bate, entrega errado, vem lá atrás. Partiu na evolução da jogada. Lançamento feito na frente, Pablo Diego. Já queria essa bola embaixo. Tentou uma jogada invertida, errada. Lá pelo lado esquerdo do Arthur. Vem para a bola, domina no campo de defesa, toca Luan Martins. Abre o jogo lá pela esquerda, chega o Everton para afastar, tira. Joga para fora, para a linha lateral em arremesso. É pela esquerda, arremesso lateral para o time do Primavera. 19 minutos, etapa final. Placar de 1-0, Pablo Diego é quem marcou. A bola saiu, na verdade, pela linha de fundo. É escanteio para o Primavera, Vladimir. A bola saiu bem rente atrás, a linha de fundo, na verdade, né? O primeiro escanteio do jogo. Vem a equipe do Primavera no cruzamento, Batista. Escanteio pela esquerda, está autorizado Darlan. Vem pra bola para fazer o erguimento, levantou na área, subiu já de cabeça, afasta. A bola voltou na paulada, vai embora. Luan Martins ajeitou e soltou a perna lá, saiu, foi embora para fora pela linha de fundo. A verdade, o Murilo bateu de longe, saiu em tiro de meta para Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista majestoso. Ponte Preta, olha a Ponte já. Fez a parede para Elvis, dominou. Levou na penta direita, rolou para Matheus Jesus. Para o Everton, partiu, pé direito, cruzou. Não, saiu legal o cruzamento do Everton. Aí rasga, Simone tira, mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, o Everton tem pressa, cobra para Matheus Jesus. Erra o passe, tira lá atrás. Saiu Darlan dominando e soltando o jogo na frente, mas erra o passe. Sobra com o time do Macaca, vem para o jogo Fábio Sanches, erra o passe. A defesa está aberta. Vem o time do Primavera, domina no campo de ataque. Murilo meteu o pé direito, lançou, partiu Felipe Cruz em cima da marcação. Se recompõe o time da Ponte com Amaral. Voltou Matheus Rocha, dominou, tocou para Felipe Cruz, para Matheus Rocha. Não consegue furar o bloqueio, tira. Afasta Arthur. É arremesso lateral. Vem Matheus Rocha para cobrar. Autorizado e soltando, jogou pela meia. Lá atrás marca Arthur. A bola vai para a linha lateral, é arremesso para o time do Primavera. Está autorizado o Matheus Rocha. Cobra, recua, vem lá pela direita, vem dominando no campo de defesa.
Daqui Mastoso, Ponte Preta 1, Primavera 0. Jogo quente na Copa do Brasil, lá em Roraima. Boa Vista estava 3-1 pro São Raimundo. Cuiabá empatou 3-3 e o São Raimundo marcou o 4º gol, hein? Segundo tempo, São Raimundo 4, Cuiabá 3. E um abraço lá pra Nova York, lá pro Cabinha. Alô, Cabinha, aquele abraço, muito obrigado. Bandeirantes AM 1170. FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E vem o Primavera, Bruno Santos dominou pela lateral da grande área, cruzou para trás, não tá valendo nada. Bruno Santos, quando recebeu, estava na banheira. Mas esta banheira aí não é a boa não, hein, Vladimir? Não, nem um pouquinho, né? Tava impedido o Bruno Santos, o ataque não tava valendo nada. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, dê um like aí para nós. Muito obrigado pela audiência. Você também que está aí nos aplicativos, né? No Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. Mais vários outros aplicativos, TuneIn, Tudo Rádio, enfim, vários aplicativos retransmitindo o som da Bandeirantes. E a Macaca vai mudar já já, hein, Vladimir? Tá aqui na margem do campo, já está se preparando o Thiago Oliveira. Vai entrar já já. Bola lá atrás, vem Darlan para afastar. Caiu reboteada com o Everton, dominou o lateral da Macaca, soltando para Leonaldi, ele recua, chama Amaral, lançando para Arthur lá pela esquerda, partiu na velocidade, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, o zagueiro afasta, tiro do Primavera, ela sobra no campo de defesa, vem o Fantasma, bate Darlan, levanta ele perto a canhota para Felipe Cruz, entrada na área, vem Kaique França, afasta e tira, lança o jogo, tocou no Murilo, sobra a bola no campo de ataque, vem para Pablo, levou na perna canhota, a bola rolada pela direita, Matheus Rocha preparou a enfiada da jogada, lançou na área, no desvio, vai embora, saiu pela linha de fundo em escanteio, escanteio para o Fantasma bater. Corte providencial da defesa da Ponte, bola pela linha de fundo, escanteio, não sei se o árbitro vai esperar, vai autorizar a alteração. Vai acontecer alteração sim. Vai acontecer agora a mudança. Vamos ver se é no time do Primavera ou no time da Ponte essa primeira, né, Batista? Primavera. Primavera. Então sai o camisa 8 da equipe do Primavera. O Murilo para a entrada do Mauro com a 15. 15 Mauro entrando no lugar do Murilo. Escanteio para o time do Primavera lá pela direita no campo de ataque. Vem para a bola para a batida. Matheus Rocha autorizado. Pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás. Afasta de cabeça, tirando a retaguarda da Macaca. Matheus Silva e o árbitro já parou na sequência, marcando uma falta. Tem pressa, Mauro entrou agora no jogo, mas vai ter que mudar, né? Desaba o Matheus Silva, tá com problemas. Ele dos Anjos prepara duas substituições. Já estava na margem do campo o Thiago Oliveira. Batista. E o Luiz Felipe também fica por ali e vai entrar já já. Batista. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Só pro Catarino dar uma conferida aí, tá em campo também o Paulo Baia, né? Paulo Baia, 21 no Primavera, inclusive tomou cartão amarelo. É verdade, Paulo Baia está em campo. Já confirmo quem saiu, viu, Batista? Só para confirmar a alteração na Ponte, né? Saída do Everton para a entrada do camisa 14, o Luiz Felipe. Luiz Felipe entrando no lugar do Everton. A primeira mudança feita pelo técnico Hélio dos Anjos. O Everton sai aplaudido. Saindo, portanto, aplaudido. O Everton no time da Macaca, que vai fazer mais uma alteração. Exato. Tá entrando camisa de número 13. É o Thiago no lugar do Matheus. Sai Matheus Silva para a entrada do Thiago. Thiago com a 13 no lugar do Matheus 4. Thiago Oliveira, portanto, camisa número 13. Entrando no time da Macaca.
substituição forçada, né? Saiu machucado, saiu contundido. A Ponte tem sido perseguida por contusões nesse campeonato. E mais um que vai entrar aí para o departamento médico do time da Macaca. O Paulo Baia tem a camisa número 21. Está aí, portanto, no time do Primavera, camisa número 21, Paulo Baia. E tomou cartão amarelo, né? E bem entrou no jogo, mas tomou cartão amarelo. Lá atrás domina Matheus Jesus para fazer o passe. Abriu pela esquerda. Lá na frente não conseguiu dominar. Pablo Diego chega para tomar. Matheus Rocha recua tudo para André Luiz lá dentro da grande área. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. É tempo de análise. Valdemir Gomes, antes a informação. Certeza que o Paulo Baia está em campo, Batista? O Batista. Ninguém tá vendo Tomou. ele. Ó, vou falar para você, ele quer derrubar a equipe inteira. Ele tomou cartão amarelo sem jogar, tomou no banco. Ah, tá. Olha, então tá explicado. Rapaz. Desculpa aí, Catarino. Oh, pelo Desculpa amor aí. de Deus, eu fui de jogador em jogador. Eu não achei. Procurando o número 21. Só que a iluminação do estádio Moisés Lucarelli também é horrorosa, né? Falei, pô, será que tem o número 21 em campo? E eu não tô conseguindo ver. E vem o time do Primavera, lançamento na área, pênalti. Felipe Cruz. Derrubado na área. O árbitro parou incontinente. Marcou pênalti para o Primavera. E vai dar cartão amarelo para Luiz Felipe. Amarelado lateral que acabou de entrar. E o pênalti para Macaca. Vladimir Catarino, o seu detalhe. Era tudo que não podia acontecer, né? O Luiz Felipe deu uma bobeira na marcação, acabou cometendo a falta. Falta dentro da área, é pênalti, aí não tem jeito, o árbitro marcou e tem a chance do empate o time do Primavera. Foi o Thiagão, hein? O Thiagão que fez o pênalti. Foi o Thiagão ou o Luiz Felipe? Foi o Thiago Oliveira quem faz o pênalti. Ele que tá no lance ali com o atacante, eu fiquei na dúvida. Não sei, acho que ele não teve a intenção de fazer a penalidade. Mas assim, quem tá no lance ali é o Thiagão. Ele vem numa proteção ali. Thiagão mesmo. É. Batista, eu fiquei na dúvida. Pra mim não foi pênalti claro, não. Bruno Santos é quem vai cobrar. 29 minutos da etapa final do jogo. 1-0 para Macaca. Kaique França, braços longos, abertos no centro do gol. Bruno Santos, autorizado. Partiu, vai pra bola. Gol, cavadinha, pé direito, bateu, é gol. Gol! Primavera com paradinha. Bruno Santos, ele veio trotando, veio lento, chegou na bola e bateu no canto baixo esquerdo. Kaique França pulou, mas não conseguiu pegar. Ela bateu no fundo do gol, empata o jogo. Bruno Santos, camisa 9. Ponte Preta 1, Primavera 1 e o detalhe é seu, Vladimir Catarino. Pra tranquilidade do Bruno Santos, né, rapaz? Que calma, que sangue frio. Foi caminhando lentamente para a batida na bola. O Kaique França acertou o canto, mas a bola foi muito mais no cantinho. Não conseguiu impedir. Bruno Santos empata 1-1. Bom, o Gleger não achou que não ficou caracterizado o pênalti. Para você, Tigrão, a sua opinião no jogo? Para mim também não. Só que o Thiago Oliveira, ele pede para tomar, né? Ele vacila. Na verdade, quando o Felipe Cruz tenta levar a bola para o fundo, o Thiago vem se enroscando com ele e bota a mão no braço, no ombro do jogador do Primavera. Aí o cara malandro se joga, o juiz entrou.
mas também é muito espalhafatoso, Tiagão. Tem que ir mais na bola e menos no corpo. Não foi pênalti. A verdade é que a Ponte parou de jogar depois que fez o gol. Tomou uma bola na trave, o Primavera cresceu e mereceu o empate. Cartão amarelo para o Hélio dos Anjos. Ele reclamou de uma falta que teria acontecido lá no fundo do campo. O árbitro não marcou, ele reclamou e tomou cartão amarelo, portanto está amarelado o técnico da Macaca. Na verdade, Batista, ele reclamou da marcação da falta de ataque da Ponte, né? Por isso a reclamação dele e o cartão amarelo, segundo dele no campeonato, tá pendurado. E a Ponte mudou, saiu o Amaral com a 8 para a entrada do Guipira, 17. Guipira com a 17 entrou no lugar do Amaral. Guipira, camisa número 17, está entrando aí no time da Macaca, que vencia a partida, tomou o gol de empate, Thiago Oliveira, portanto quem fez o penal em cima do Felipe Cruz. E o pênalti foi batido pelo Bruno Santos e empata o jogo. Falta, Elvis vem para a batida, meteu o pé direito, suspendeu lá dentro da grande área, toque de Arthur, vem para a área, Guipira. A bola foi embora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta. E tá caído Cãibras. Darlan tá caído em Vladimir. Tá caído sim, reclamando de dores, recebe o atendimento ali do goleiro. Aproveitar aqui, o Batista, para passar público e renda, né? O público e renda desta partida, público pagante, 4.299, 4.299. Público não pagante, 503. Um público total de 4.802 para uma renda de R$ 60.500. R$ 60.500 a renda total. E está mudando o Primavera, né? Não vai dar mais para o Darlan. Darlan já saiu para a entrada do Arthur. Arthur com a camisa 13 entrando no lugar do Darlan. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 34 minutos, etapa final, placar de 1-1. Domina o time do Primavera, vem pela esquerda, tenta levar, chega bem a marcação, Guipira deu o pote, tomou para o time da Macaca, lançando no círculo central, Matheus Jesus, para Elvis, voltou no Matheus Jesus, ele recua na zaga, vem Thiago Oliveira, abriu lateralizando o jogo pela direita, se manda Luiz Felipe, vai para a lateral, arranca no fundo, tentou levar dois a marcá-lo, dobra a marcação e ele comete a falta. Falta para o Primavera, campo de defesa. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e acompanhe no youtube.com/portal Carlos Batista. E vem pro jogo Pablo Diego. Ele arranca no círculo central, acionou o Arthur. Cruzou muito forte. A Ponte tinha 3 na área. Cruzamento tinha que ser por baixo, mandou por cima e muito à frente. Saiu em tiro de meta pro Primavera. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 passados, etapa final, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Primavera também 1. Olha lá, Itu, segundo tempo, finalzinho, Ituano 0, São Bernardo 2, 21h35, tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Um abraço para Geraldo Trinca, grande Ponte Pretano, tá com a sua turminha lá, inclusive mestre Luizão. Bandeirantes. E vem pra bola, dominou, tentou entrar na área, Guipira pela direita, caiu, reclamou, ele queria um pênalti, hein, Vladimir? Ah, mas não aconteceu, não, viu, forçou a barra ali o Guipira, o árbitro acertou não marcar. Domina, vem pro jogo pela direita, tentou a arrancada, a Ponte vai pra lateral, Leonaldi se esforça pra pegar essa bola, veio até derrapando, a bola foi pra linha lateral.
É arremesso favorável, o time do Primavera. Se não tinha pressa, o Primavera empatando. Aliás, perdendo pelo placar de 1-0. Imagina empatando o jogo. Placar de 1-0, a Ponte vencia e cedeu o empate, gol de pênalti. Placar de 1-1. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Bola parada, cobrança de falta, quase ali na lateral. Amarra a chuteira, Elvis, o homem da bola parada. Mas o árbitro vai para lá. Tá caído o Bruno Santos. Vai sair, né, Batista? Saiu o Bruno Santos com a 9 para a entrada do 18, Luan Miguel. Luan Miguel com a 18 entrando no lugar do Bruno Santos. Luan Miguel, camisa número 18. É falta pela direita e a Ponte vai mudar. Já, mais 2, hein? Mais 2. Ele dos Anjos prepara mais 2 substituições. Falta pela direita, vem pra bola. Toma a posição, Elvis vai erguer lá na entrada da área. Zagueirada da Macaca lá dentro. 38, partiu Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu já, a bola vai embora. Houve um desvio, saiu em escanteio. Escanteio para Macaca bater Vladimir. Elvis vem na cobrança, linha de fundo, tem pressa a equipe da Ponte. Daqui a pouco confirmo outra alteração no Primavera. Vamos para o escanteio primeiro. Elvis vem para a bola, para a cobrança de escanteio. Zagueirada na área, pé direito, levantou, bola fechada, vez de soco. André tira, a bola volta para a área, no chão ele cai, a torcida grita. Voltou Matheus Jesus, pé canhoto, cruzou, subiu Arthur, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, praticamente o gol aberto, porque o goleiro tinha saído e ia voltando. Arthur meteu a cabeça, ela passou por cima, tiro de meta pro Primavera bater. Tiro de meta, o Arthur subiu ali, mas cabeceou pra fora. Agora vai mudar a Ponte, né? Vai entrar o camisa 9, o Eliel, no lugar do Gé. Sai o Gé, entra o Eliel. Daqui a pouco também, agora sim, o Cássio Gabriel está entrando também na equipe da Ponte. 2 alterações feitas pelo técnico Hélio dos Anjos. Saiu o camisa de número 5, né? O Leonaldi. Leonaldi para a entrada do 21, Cássio Gabriel. 2 alterações no time da Macaca. E no Primavera, Batista, entrou o Carlos Iuri, viu? Com a 17 no lugar do Felipe Cruz, camisa 7. Carlos Iuri. Yes. Carlos Iuri, camisa número 17. Elvis entrando, sentiu. Portanto, camisa 21. Entrou 20, entrou 17, Carlos Iuri no lugar do Felipe Cruz, né? Na Ponte Preta, o Cássio Gabriel, 21, entrou no lugar do Leonaldi. E o Elvis não tá mais, viu? Tá sentindo ali uma contusão, só que a Ponte não pode mais mudar, né? Mas que coisa, hein? Acabou de fazer 2 substituições. Vai ter que seguir com 10, hein? Tá saindo de Maca. Foi a exaustão. Não observei se puxou, né? Ele tá passando a mão esquerda ali na posterior. Posterior, Batista. Sentiu a posterior, o Elvis. Você vê como é que é, né? Nós debatemos bastante hoje no programa Os Donos da Bola, com o Tigrão, com o CH, sobre poupar jogadores. E aí, o Tigrão falou, não, ele vai usar vários reservas, vai escalar meio time titular e meio time de reservas. E eu disse, ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. O Hélio dos Anjos quer conquistar o maior número de pontos possíveis. E aí, se perde o Elvis, se é posterior, já perdeu o Elvis para a Copa do Brasil. No mínimo 15 dias. Vamos torcer para que não seja, mas se for a posterior, contusão muscular,
Perdeu o jogador aí para 15 dias, está fora da Copa do Brasil e talvez retorne no mata-mata. Lá atrás, tira, afasta de qualquer jeito o time do Primavera, a bola sobrou. Lá no campo de defesa saiu Kaique França para pegar. Vamos observar aí o Elvis, né? Ele foi para o banco de reservas aqui da cabine. Não temos a visão. Talvez a televisão mostra, o jogo está sendo transmitido pelo YouTube, canal da Federação Paulista de Futebol, se foi colocado gelo. É aquela... é uma atadura ali que coloca, né? Uma atadura, um durex, alguma coisa assim, rolando a perna com gelo. Oi? Uma bolsa de gelo, né? Mas ele sai nitidamente, Batista. Dá pra ver ele com a mão na posterior ali, puxando muito a perna. Problemas pro time da Ponte. Falta para o Primavera em cima da risca da metade do campo. A falta em cima do Leão Martins. E vai sair cartão amarelo. Amarelo para Matheus Jesus, que cometeu a falta. Está amarelado o 20 da Macaca, Vladimir. Cortou o contra-ataque, né, Batista? E não teve alternativa. O árbitro não sei dar cartão amarelo para o Matheus Jesus. A Ponte vai terminando o jogo com um jogador a menos. Tigrão, você acertou bastante hoje no programa, achando que o Hélio dos Anjos ia fazer alterações, pelo menos metade do time para essa partida, extraindo o goleiro, são 10. Você acreditava em 5 substituições. Ele insistiu no time titular e perde aí o Elvis e talvez perde para um tempo bastante considerável, hein, Tigrão? Errou, né, Batista? Não é porque o Elvis se machucou, não. Mas a gente vem falando desde antes do jogo com a Portuguesa Santista. Você se lembra que eu falei? Torcedor da Ponte que quiser ver o time inteiro, titular, vá contra a Portuguesa, que depois... Só um minutinho, Tigrão, porque tem um escanteio. A Ponte vai para a cobrança de escanteio. Cássio Gabriel, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás. Afasta Léo Simone. A bola caiu no campo de defesa. Vem lá de trás Carlos Yuri para sair jogando. Mas erra o passe. A Ponte retoma inteira neste momento no campo de ataque. Vem para a bola Thiago Oliveira, abriu lateralizando o jogo. Partiu lá pela direita Cássio Gabriel, ele escapa em cima da marcação, meteu o pé direito, explodiu no corpo do Reginaldo. É escanteio para Macaca, Vladimir. Escanteio, vai tentando a Ponte de todas as formas. Teremos mais 5 minutos de acréscimo, Batista. Escanteio e o árbitro vai atender a solicitação da quarta árbitra. Olha lá, tá entregando alguma coisa. Ele chama alguém no banco do Primavera. Né? Tá expulso. Camisa 23, Thiago Abreu. Amarelo, tá expulso. Expulso do banco. Vem pra bola o time da Macaca para cobrança de escanteio. Ou seja, o Paulo Baia tomou cartão amarelo no banco. E agora o Thiago Abreu, vermelho, no banco. Vem pra bola Cássio Gabriel, escanteio, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para afastar, tira o zagueiro, a bola voltou no ponto de origem, Cássio Gabriel, cruzou na área, subiu o Eliel, toca a bola, volta, sobra na entrada da área, vem Guipira para dominar, ele puxa o jogo lá pela esquerda mais difícil, tá mais congestionado, ele recua, vem pra bola, dominando o campo de ataque, o time da Macaca, Cássio Gabriel, para fazer o cruzamento não sai legal, bateu no corpo do adversário, domina o time da Macaca, 45, 1-1, Cássio Gabriel, pé direito, levantou na área, a bola veio para o toque do Eliel, chega lá atrás, tira, rasga Léo Simone, é arremesso lateral, a torcida ajuda, Arthur cobra, soltando o jogo pela esquerda, escapa, tenta levar Matheus Jesus, falta, o árbitro para e marca falta para Macaca bater, Vladimir. Falta para cima do Matheus Jesus, né? Na base da velocidade, da força, o Pablo acabou derrubando o meia da equipe da Ponte. É oportunidade de bola parada, a Ponte ainda busca o gol da vitória.
Falta, bola parada, vem pra bola Cássio Gabriel, 46, etapa final do jogo, 1-1, zagueirada na área, momento de grande expectativa, vai pra bola pra batida, arma a perna direita, Thiago Oliveira na área, Fábio Sanches na área, partiu, Cássio Gabriel levantou direto pros braços do André Luiz. Não foi legal a cobrança de falta. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 1-1, domina o time da Macaca, vem lá pela beirada do campo, na esquerda no campo de ataque. Guipira tentando levar a bola para a linha lateral. É arremesso, o time da Macaca vem com o Arthur para fazer a cobrança. 47,5. Matheus Jesus se livra da marcação, soltando pela direita, vem Thiago Oliveira, empurra para Luiz Felipe, volta no Thiago Oliveira, recolhe, domina no campo de ataque, a ponte está inteira no campo de ataque, Matheus Jesus levantou a bola na área para Arthur, limpou o pé direito, bateu, explodiu no paredão vermelho. E tome contra-ataque. Bola lançada no campo de ataque pela direita. Se manda tentando levar Luan Miguel bem aberto lá na ponta direita. Vem bem a marcação, afasta o time da Macaca. Placar de 1-1. Contra-ataque. Arthur domina, soltando para Pablo Diego. Vem na velocidade, arranca em cima da marcação do primeiro. Opa! Atropelado! Arthur veio no corpo do jogador da Macaca. É falta e toma cartão. Falta para Ponte Preta bater. Atropelamento, né? O Arthur passou por cima ali, acabou recebendo cartão amarelo. É falta perigosa. Quem sabe nos últimos instantes a Ponte busca a vitória, Batista. Caído o jogador do Primavera. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis na folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Tem coisa que é legal. Opa! Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ai, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e aproveite a folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Falta para Macaca bater. Vem pra bola Cássio Gabriel, barreira de 4 homens, é no gol da linha do trem, pé direito, bateu na barreira, a bola reboteada, voltou com Matheus Jesus para Cássio Gabriel, vai recuar para Luiz Felipe dentro do círculo central, ele levanta, ele perde a direita, outra vez o jogo lá pela esquerda no campo de ataque, arranca, Cássio Gabriel preparou, pé direito, uma bomba, vai embora, houve um desvio. Escanteio, é pela esquerda, escanteio para Macaca bater. Cássio Gabriel bateu de longe, ela desviou na zaga, linha de fundo, escanteio, o próprio Cássio cobra. Escanteio, Cássio Gabriel, pé direito, levantou para Matheus Jesus, a bola passou por todo mundo. Matheus Jesus não conseguiu dominar no segundo pau. Vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Primavera bater. Foi muito fechado o cruzamento. Matheus Jesus tentou aproveitar, mas não dava. O árbitro deu mais 1 minuto, né? Mas vai terminar o jogo. Mais 1 minuto. Estamos com 51. Bola levantada no campo de ataque. Luiz Felipe vem de cabeça para afastar. Dentro do círculo central, o árbitro parou para marcar uma falta aí. Sem bola, pegaram o Matheus Jesus, hein? O árbitro nem tchum. Falta. A Ponte vem para a batida. É a última estocada. Quem sabe o gol.
Vai pra bola Cássio Gabriel, 51, vai mandar da área, não, preferiu o toque rasteirinho, vem pela direita, Luiz Felipe levantou em cima da defesa, há um cinturão de marcação quase que intransponível do Primavera na entrada da área, bola no alto, subiu, afasta o Primavera, tira, vai pra fora, pra linha lateral e desaba o jogador do Primavera. O árbitro pede para que ele se levante. Primavera faz cera, o Pablo está caído. O árbitro tinha paralisado o jogo, marcando uma falta para o Primavera. João Vitor Gobi é o árbitro do jogo que vai terminar a partida. Lá atrás vem André Luiz, goleiro bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem Arthur para afastar, a bola sobra lá pelo lado direito no campo de defesa, vem para rasgar, time do Primavera tira de qualquer jeito, tenta evitar a saída de bola, time da Macaca quer de qualquer maneira o gol da vitória, tem mais uma oportunidade, não dá mais. Apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina a partida. Para Ponte Preta, Pablo Diego, um golaço, um gol espetacular, bateu de longe, de perna direita e a bola ganhou asas para entrar no fundo do gol do Primavera. E o Primavera de pênalti, um pênalti. Tinha acabado de entrar o Thiago Oliveira e cometeu falta no Felipe Cruz. Quem bateu foi Bruno Santos, empatou o jogo. Final no Majestoso. Ponte Preta 1, Primavera também 1. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, público 4.802 e a renda 60.500. Oi, Vladimir Catarino, seu registro final aí do gramado, daqui a pouco tem a coletiva do Hélio. Hélio amanhã, completando há um ano atrás, o Hélio era anunciado como novo treinador da Ponte. Oi, Vladimir Catarino. Ô Edu, mais do que o resultado, né? O empate, segundo empate da Ponte no Majestoso, né? Já havia empatado com o Juventus também. A preocupação com o Elvis é exatamente para o jogo da Copa do Brasil, né? O Elvis vira uma preocupação para essa partida contra o Fluminense do Piauí na próxima terça-feira. Saiu machucado, a Ponte terminou a partida com um jogador a menos, então fica essa preocupação. Com relação ao empate, um ponto conquistado, não preocupa muito em termos frios matemáticos, né? Mas lógico que o torcedor da Ponte veio aqui em busca de uma vitória, não aconteceu. Mas a Ponte segue na liderança. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Edu? Olha, isso, exatamente. E para você também voltando aí no craque do jogo, tá bom, Vladimir? Até daqui a pouquinho, viu? Até já. Olha, é o seguinte, a Ponte só volta a jogar no Majestoso dia 11 de março, né? Porque agora, sábado é em Leme, contra a Lemense, 11 horas. Depois a Ponte tem a Copa do Brasil lá em Teresina contra o Fluminense. Voltando, a Ponte vai para Ribeirão Preto, pega o Comercial dia 4 de março, um sábado, 16 horas. E depois tem Ponte Noroeste, em dia 11 de março, última rodada. Aí sim, os 8 classificados, vai saber quem é o mata-mata, quem pega quem. Quartas de final, depois semifinal. Na semifinal, a gente vai decidir os que vão subir e depois a grande final. Apenas campeão e vice sobem. A Ponte empata 1-1, vai para 29 pontos. Em segundo está a Santista com 22. Esse jogo foi antecipado por causa da Copa do Brasil. Então a Ponte fica aí com um jogo a mais em relação aos seus concorrentes, tá bom? É isso aí. Batista disse, eu repito aqui, Pablo Diego marca 5 minutos. Lá no gol da FEPAS, um belo chute de fora da área. E aí, então, o Thiago Oliveira entra no lugar do Matheus Silva. Primeiro lance dele, pênalti. Thiago Oliveira fazendo pênalti em cima do Felipe Cruz. E aí, o Primavera empata com Bruno Santos a 30 minutos, 1-1. E a 40 minutos, a Ponte já havia feito as 5 alterações. O Elvis sentiu a posterior e saiu agora. É preocupação, disse aí o Vladimir Catarino. E falamos também
por ocasião que o Alves colocou, né? A mão na perninha. Tá bom? Olha, a Ponte, ela jogou com Kaique França, o Everton, depois Luiz Felipe, Matheus Silva, depois Thiago Oliveira, o Fábio Sanches voltando o primeiro jogo dele esse ano, e Arthur Leonaldi, depois o Cássio Gabriel, Amaral, depois Guipira, Matheus Jesus e Elvis. Pablo Diego e o Gé, depois entrou o Eliel a 39 do segundo tempo, não foram relacionados o Mailton, lateral direito, Ramon Carvalho, volante, Fraga, volante, Júnior Tavares, que joga de lateral esquerdo e volante também, e aquele Everton que voltou contra o Juventus, teve fratura lá em Brusque, voltou contra o Juventus, mas depois desapareceu, voltou a fazer o tratamento, tá bom? Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, Ponte 1, Primavera também 1. A Ponte jogou melhor no primeiro tempo e não fez. O goleiro do Primavera trabalhou muito, a trave também. E a Ponte, mandando no jogo, acabou não fazendo, mesmo criando 5 grandes oportunidades. Veio o segundo tempo, corrigiu algumas situações que a gente até pontuava no intervalo. Coincidência ou não, um lance vertical. A Ponte tocava um pouco demasiadamente lateralmente a bola no primeiro tempo. E mesmo tendo feito uma boa partida, às vezes facilitava a vida de quem estava marcando. Veio o segundo tempo, e aí o que aconteceu? Clarissimamente, o Hélio deve ter dito, um pouco mais rápido o toque para ver se pega aberto. E a gente falava de arremessar um pouco mais de fora. E o Pablo Diego recebeu uma bola. Quem recebeu foi o Elvis, recebeu um belo toque comprido e vertical do Matheus Jesus. Ele nem parou a bola, enfiou para que o Pablo Diego disputasse corrida com a defesa. Tinha 3 jogadores, um nele e 2 na sobra. E não tinha ninguém da Ponte entrando na área, porque o Pablo Diego é muito veloz e quando ele correu para receber a bola, ninguém acompanhou. Aí ele pegou próximo do bico esquerdo da grande área, gol da Fepasa, e ao invés de procurar o fundo do campo, trouxe para dentro, mais ou menos na linha de meia-lua, só que mais deslocado para o lado esquerdo ainda. Aí levantou a cabeça, um golaço. Bateu, deu uma chapa com o lado dentro do pé, fazendo a curva. Por cima, o goleiro estava um pouco adiantado. Ele encobre o goleiro e ela vai bater lá na costura da rede, na bochecha da rede. E a Ponte abre o marcador. O que nós imaginamos? Agora o Primavera vai ter que sair. E saiu e mostrou alguns jogadores muito interessantes. Esse cara que fez o gol de pênalti aí, que meteu uma na trave, com o Kaique França completamente batido, Bruno Santos, muito bom jogador, hein? Domina, liso, ameaça sair para um lado, sai para o outro, inverte a direção. Jogador que recebe a bola e sempre parte contra o gol, parte vertical, mas isso depois que o Primavera tomou o gol, né? Até o momento em que tomou, acho até que o Primavera superestimou o time da Ponte e subestimou a sua capacidade. Porque no primeiro tempo não jogou. Tivesse jogado de igual para igual, como jogou no segundo tempo, principalmente e especialmente quando perdia o jogo, talvez tivesse até levado os 3 pontos para Indaiatuba. Mas respeitou demais e só jogou quando perdia o jogo. E contrariamente a isso, a Ponte, quando fez o gol, parou de jogar. Parou. A Ponte lenta, a Ponte dando espaços, tomou uma bola na trave, falta a toda hora, escanteio a toda hora, e acabou saindo o lance de pênalti do Tiagão, fez o pênalti em cima do Felipe Cruz, o número 7 da equipe do Primavera. O Thiago tinha acabado de entrar, para mim um lance discutível, mas a verdade é que o Thiago vai espalhafatoso, né? Ele é um cara que não é discreto para fazer a marcação. Ele chega visando a bola, mas chega abraçando, se engalfinhando, e ele coloca o braço sobre o ombro do jogador do Primavera, que estava tentando fazer a progressão no sentido da linha de fundo, mas já dentro da grande área. E aí, quando ele coloca o braço, acho que a ação não foi suficiente para derrubar o jogador do Primavera. Mas jogador de futebol é malandro, da Ponte também faz isso. Quando ele viu que o braço estava no ombro, ele deve ter dado um grito de Tarzan, de dor, ai! E mergulhou. O juiz deu. Não tem VAR para conferir,
pênalti anotado e a Ponte tomou o gol a 30 minutos. Aí tentou se reorganizar, tentou novamente tomar conta do jogo. O Primavera de novo errando, que a Ponte estava num momento de muita instabilidade. Estou falando errando na estratégia. Fez o gol e recuou de novo. E aí a Ponte tentou jogar aquilo que não jogou dos 5 do segundo tempo até os 30. Ou seja, jogou 25 minutos na lata do lixo. E acabou dando o campo para o Primavera, que mereceu empatar naquele momento em que saiu o empate. É isso que aconteceu. E aí a Ponte tentou meio desordenadamente, o Hélio já tinha mexido, mexeu mais, mas deixou o Elvis até fazer a 5ª alteração e deixou o Elvis até o final. E aí, eu sempre fui contra esse negócio de time misto. Mas eu estava fazendo essa intervenção, o Batista precisou narrar um lance mais agudo e depois não me acionou mais a respeito deste assunto. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: antes do jogo contra a Portuguesa Santista, esse amigo de vocês falou o seguinte para a torcida da Ponte: olha, quem quiser ver o time principal da Ponte antes da Copa do Brasil, que vá nesse jogo, porque depois Primavera e Lemense ele vai mesclar, porque está muito perto da estreia, né? Hoje nós estamos a 6 dias da estreia da Ponte, com uma viagem altamente desgastante até o Piauí. Então, para quem já poupou, por exemplo, lá em Lins, jogou com meio time reserva, e agora com 28 pontos e classificada, e há 6 dias, o que nós imaginamos? Até debatíamos isso hoje, dentro dos nossos donos da bola da TV Bandeirantes. Ah, vai poupar. Mas não, ele veio com força total, acho que queria os 31 pontos, para dar uma respirada legal, e aí ia poupar mais em Leme, mais próximo da viagem para Teresina. Só que tem um detalhe, hoje nós estamos, repito, de novo, há 6 dias da estreia na Copa do Brasil, que é um campeonato importantíssimo para a Ponte. Então hoje era dia de mesclar. Você pega um cara imprescindível como o Elvis, como o Gé, né? Tem que tirar. Mas tudo bem, eu não quero falar aqui em cima do fato consumado, aí parece oportunismo. Mas nós falávamos a semana toda na crença total de que ele ia botar num time mesclado porque era muito próximo da estreia. Optou por uma situação diferente e agora certamente a contusão é grave. Porque quando é uma puxadinha, uma fisgadinha, aquilo que eles falam, embolou um pouquinho, não tem mais alteração a ser feita, nós devíamos ter ali mais uns 7 ou 8 minutos de jogo, o cara fica, mesmo fazendo o número, recebe a bola, toca devagarzinho, não dá pique, para não deixar o time com 10. Não, o Elvis caiu e foi carregado embora, né? E ele foi dar um arranque numa bola que ele disputou, e ele é destro, e ele foi com a perna direita para bater na bola e puxou a perna de apoio. Foi na coxa esquerda, no posterior da coxa esquerda. E tudo leva a crer que é uma contusão para 40 dias. Na melhor das hipóteses. Prestem bem atenção, aconteceu na quarta-feira de cinzas. É fácil lembrar que é dia 22 de fevereiro. Eu acho que é coisa para 40 dias. Então veja o tamanho do prejuízo. Provavelmente o Elvis não joga a Copa do Brasil e não jogue o mata-mata. Então veja o tamanho do prejuízo. Para quem poupou meio time contra a equipe do Linense e jogou lá o Cássio Gabriel exatamente no lugar do Elvis, inclusive fez gol, fez um golaço. Aí faltando 6 dias para a Copa do Brasil, escala o cara, faz 5 alterações e mantém o cara em campo. E aí perde o cara, provavelmente, para as 2 mais importantes partidas da Ponte dentro do ano até agora, que é a Copa do Brasil estreia no Piauí e depois os 2 jogos do mata-mata, porque a Ponte só tem 3 jogos por realizar agora dentro da Série A2, e aí já é mata-mata. E não dá tempo de voltar. Não dá. Infelizmente não dá. O buraco é muito grande, o prejuízo é enorme, imenso, incalculável, e hoje foi erro de estratégia. Agora, seria cômodo para mim, mas seria uma atitude oportunista,
eu dizer isso depois que aconteceu. Mas a gente vem conjecturando em cima disso desde quando a Ponte ganhou da Portuguesa de Santos. Aliás, antes. Querem ver o time titular? É hoje, ou é sábado. Depois, Lemense. E pela ordem, Primavera e Lemense, primeiro Primavera hoje e Lemense no sábado, tem que poupar, tem que tirar, tem que fazer uma mescla, tem que pegar aqueles que estão com maior tendência de contusão. Não, ele foi com força total. E quando ele pôs força total, hoje eu disse, aumentou o favoritismo da Ponte. Só que o Primavera se defendeu bem, a Ponte poderia ter feito pelo menos 2 gols no primeiro tempo e não fez. O André Luiz, o goleiro do Primavera, fez uma grande partida no primeiro tempo. A Ponte voltou bem no segundo tempo, como estava no primeiro. E a 5 minutos fez o gol. Parou de jogar, sofreu o empate. Aí foi se esforçar para tentar fazer o segundo. E num esforço maior, perdeu o Elvis. Perdeu 2 pontos. Esse é o fato que menos interessa. É o fato menos relevante, porque a Ponte está muito adiantada na frente e está classificada. Mas ela compromete a sua briga pelo acesso. Muda tudo aquilo que a gente vem prevendo de que a Ponte pode atropelar do começo ao fim. Esse time sem o Elvis perde 40% do seu potencial por conta da bola parada e da qualidade que o jogador tem, aliás, muito acima da média do campeonato. Então, uma noite muito triste, uma noite onde o Hélio dos Anjos pagou caro pela sua opção. E também deu azar. Não deu certo. Claro que ele não pôs o jogador para se machucar, mas poderia ter poupado, ou poderia ter trocado no jogo de hoje. Ele tirou o Everton, ele tirou o Matheus Silva, contundido, ele tirou o Amaral inteiro, ele tirou o Leonaldi inteiro e ele tirou o Gé inteiro, mas deixou o Elvis. E aí perdeu o Elvis. Não, o torcedor da Ponte não está nem um pouco preocupado com o empate natural, normal, uma hora ia enroscar contra um time que vem fechado. 1-1 normal. Isso não faz o torcedor da Ponte ficar triste. O que ele vai perder o sono é de começar a fazer a conta de que o Elvis estará fora da estreia na Copa do Brasil e estará fora também do primeiro mata-mata, um jogo fora e um em casa, que ainda não tem adversário, vai depender do emparceiramento. E eu espero estar errado, espero estar equivocado, espero que tenha sido uma paulistinha, mas não foi. Ele, na hora que dá o avanço com a perna direita, ele prende a perna de apoio, que é a esquerda, e já cai imediatamente, não teve pancada. Eu espero estar errado, eu não sou médico, eu não tenho a menor condição de, à distância, saber o que aconteceu. Estou apenas colocando a experiência que a gente tem de tantos anos acompanhando isso. Para mim, minimamente, o Elvis está fora da Copa do Brasil, da estreia, e está fora do primeiro mata-mata, para onde a Ponte já está classificada, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão, olha, mensagens rapidamente, já o Gleia comentando, 1-1 majestoso, 1-1, diz aqui o ouvinte, não foi pênalti na opinião dele, final aqui é 87-15, a Ponte meteu também a mão na trave, deixa eu ver o que mais aqui, será que ninguém percebe que na Ponte futebol não é praia? Desse incompetente tal de Thiago Oliveira, jogar com 10 é melhor que colocar, prejuízo é menor. Betão Corneteiro pregando fogo aqui no Thiago Oliveira, viu? Edu, é o Batata de Rio Preto, eu falei que deu muita sopa pro azar, tem que rever e colocar esses jogadores que comprometem o time, tem que rever, né? Esses jogadores que comprometem o time. Essa zaga tirando o Fábio Sanches, o resto é medíocre. Diz aqui, grande Batatinha, hein? Segura a Batatinha. Ramiro do Regatas. Edu, esse Thiago tem que dar um tempo, sem condições de jogar na Ponte. É o final 13-29. A Ponte precisa ser mais responsável. Como é que a Ponte precisa ser mais responsável? Jogo de, por respeitar, ganhar. Giovanni de Hortolândia, um abraço, viu? Entendi, mas tá tudo repicado aqui. A sua mensagem. Não relaciona mais o Thiago Oliveira, mesmo no banco ele entra e faz estrago, empresta esse péssimo zagueiro, senão vai entregar acesso, diz aqui o Sérgio Jardim das Paineiras.
Vamos lá, Zorzinho. Pablo Diego marcou a 5 minutos 1-0 e empata aí Bruno Santos de pênalti aos 30 minutos, quando sai gol do Palmeiras, Allianz Parque, 12 minutos, hein? Gol do Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Público, 4.802, Zorzinho. Primeiro, dizer que eu também acho que não foi pênalti. Um lance ali de disputa dentro da área, e o jogador foi malandro, se jogando ali. O juiz demonstrou durante todo o jogo uma instabilidade emocional. Não gostei da arbitragem. Não fui questionado sobre isso, mas vendo as atitudes do árbitro, a gente percebia que ele não estava legal. Não estava legal. Emocionalmente falando, estava meio assustadão no jogo. Agora, para falar do jogo, Edu, a Ponte dominou a partida até o momento em que faz o gol. A partir daí ela recuou, ela baixou a guarda, baixou a intensidade. Eu falava isso, que a intensidade tem que ser a mesma, o nível de concentração mesmo. Eu não vou aqui falar e crucificar ninguém pelas contusões, porque a Ponte tem o departamento de fisiologia. O pessoal é controlado, isso aí é controlado demais. O Elvis foi numa infelicidade. Isso aí acontece, poderia acontecer no jogo, por exemplo, no início da partida lá do jogo da Copa do Brasil. Poderia acontecer na partida passada. Isso acontece, isso não tem como. E o Hélio é o único que não é culpado, até porque eu, se sou o treinador, quero força máxima todo jogo. É os caras da fisiologia que travam. E tem que querer mesmo. Você tem a oportunidade, tem que jogar com o time principal. Então é uma partida, mas a partida já está classificada, independente disso. Porque se você não joga, os caras aí ficam aí, vai lá, perde o jogo. Mas poupou lá, os caras ficaram sem ritmo de jogo, tinha que ter colocado para jogar. Então, assim, se sou o Hélio dos Anjos, tá todo mundo inteiro, tá todo mundo ok, vai jogar todo mundo. E eu penso dessa forma, sempre disse isso. Quando questionado, o que você acha de jogar com time alternativo? Tem que focar, tem que dar atenção a um campeonato só? Não, de forma alguma. O maior culpado de tudo isso, né, desses jogadores estarem sentindo, sem dúvida nenhuma, é a competição, jogo em cima de jogo, final de semana, final de semana, meio de semana, aí o cara não aguenta. Mas assim, se foi para o jogo, eu tenho certeza absoluta que foi perguntado, que foi questionado, que foi examinado, que foi feito o exame para que ele pudesse perceber e ver que ele tinha condições de jogo. Então, aí uma infelicidade da partida, aumenta demais a intensidade, já um pouco desgastado, e isso acontece. Claro que é ruim, claro que a Ponte perde muito, mas eu quero voltar em alguns, e acho que foram 2 jogos que a Ponte não pôde contar com o Elvis, e a Ponte ganhou do 15 de Piracicaba. Agora não me recordo do outro jogo. Foi lá e ganhou, porque tem que ter um elenco. O Elvis é importante, muito importante, é o maestro do time. Para mim é o melhor jogador do time da Ponte. Agora, não dá para você ficar lá, perder o Elvis e ficar desesperando. O torcedor tem, claro, sentir a perda de um jogador que é, sem dúvida nenhuma, o ponto de referência do elenco, mas acreditar. Você vê, o Cássio Gabriel, por exemplo, entrou bem no jogo hoje. Teve chance ali, teve bola parada, teve chute fora da área. Então, eu penso dessa forma. E acho que o torcedor, ele precisa acreditar no elenco da Ponte, que mostrou já que é muito forte dentro dessa mesma competição. E se amanhã ou depois, tomara que não seja grave, tomara que seja um incômodo, uma contratura, né? Que aí o Elvis já pela experiência falou, opa, vou me preservar, é um cara experiente, mas olha, conhecendo o jeito que eu conheço, pelo movimento que fez o Elvis, é grau 2, grau 3 aí na posterior. E até pelo movimento que ele faz, né? Então, Edu, o resultado em si, assim, a Ponte deixou de ganhar o jogo, né? Porque a partir do momento do gol ela parou de jogar. Agora, tem que pensar na frente, preocupação com o Matheus Silva também, que saiu contundido, mas aparentemente ali nada grave, pode aparecer nos próximos jogos, já na sequência. Agora, a única preocupação realmente é o Elvis. Mas, repito, a Ponte tem elenco e tem que ter jogadores para substituir. E isso vai acontecer com o Elvis, como aconteceu com o Fábio Sanches, e eu não vou aqui
ficar crucificando o Thiagão. Porque para mim não foi pênalti. E isso acontece também. Um lance de disputa dentro da área. E o árbitro que estava mal intencionado foi lá e deu pênalti. Então, ponto. Não vou crucificá-lo. Oi, Gleger. Acho que foi um lance normal. Oi, Gleger. Não, me desculpa, não, começou a coletiva do Hélio. Vamos ouvir aqui a coletiva do professor Hélio. 1-1, Ponte Primavera. O Primavera colocou na sua equipe na Ponte Preta. Obrigado. Olha, a dificuldade maior é o que todo mundo está fazendo quando joga aqui dentro do Moisés Lucarelli. Né? Todo mundo corre muito mais, não tenho nada contra, isso não é uma crítica. Né? Todos eles correm muito mais do que eles correm nos jogos normais. Isso tem sido uma constante, eu tenho trabalhado isso, mostrado isso, eu acho isso muito natural. Você vir jogar contra a Ponte Preta e você ter uma motivação especial. Tiver essa motivação, eu acho que taticamente nós fizemos durante todo o jogo aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Né? No início de jogo, no primeiro tempo, nós marcamos pressão durante 45 minutos. O adversário ficou muitas vezes sem qualquer condições de saída. Saía na longa, nós ganhávamos, saía na curta, a gente estava ganhando. E a projeção ofensiva estava boa pelo lado esquerdo. O lado esquerdo nós jogamos muito bem, nos dois tempos, na minha visão, o Pablo e o Arthur. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, achei que meu lado direito foi indolente, meu lado direito foi lento. O Jesus é um jogador que dá velocidade na jogada, pela técnica que tem. Mas Jesus começou a ir buscar a bola no pé do lateral, começou a ir buscar a bola no pé do zagueiro. O lateral ficou jogando por trás do Jesus, Jesus por trás do lateral, não é assim. Jesus entra para a linha ofensiva, como fez e achou o Naldi para aquele gol do domingo, né? E o lateral que dá profundidade. É um time que baixa as linhas ao natural, pela característica, né? Que tem dois alas de atacantes, né? Um time que joga com 3 volantes, 2 armadores, mais um volante de muito boa pegada, que é o Pablo, parece, se eu não me engano. E a gente foi colocando jogo, colocando pressão, os números são positivos ao nosso favor, mas nós tínhamos que ter feito mais gols no primeiro tempo. Nós tínhamos que ter feito gols no primeiro tempo. Nós não podemos sobrecarregar o jogo, não matando o jogo no momento certo. E o primeiro tempo nós podíamos sim ter sido melhor, mesmo com o lado direito produzindo aquilo. Achei que nós ficamos em alguns momentos do jogo mal, os homens de marcação do meio campo. Eu chamo muita atenção do Léo. Léo é um exímio jogador, mas o Léo tem que aprender a posicionar. E eu bato muito nessa. Tem hora que não adianta, não saia, posiciona, fica por trás. Isso é a juventude, isso é o ímpeto. Tanto que cansou no jogo. Cansou porque a gente brincadeira, cansou porque eu errado. Se tivesse mais para posicionar mais, respira. Mas tudo isso faz parte, é jogo difícil. Nós hoje queríamos sim ficar com 9 pontos de diferença dos outros colocados, mas 7 pontos nesse momento, com um jogo a mais, para nós é interessante. E a questão agora é a gente fazer outro grande jogo no sábado, né? Antes de ir para a decisão. Né? E a decisão na segunda-feira, ela traz todas as atenções nossas. Agora mesmo, por ninguém parecer, eu estava assistindo o jogo do Fluminense ali, Fluminense e Ceará. Eu já estava ali no meu iPad, batendo papo, e a gente estava assistindo, deixei meu iPad até ligado lá para o pessoal ver. E a gente vai viver esse primeiro jogo agora, em Leme, com mudanças. Tem que segurar. Me preocupa Elvis, uma pena, me preocupa. Foi buscar uma bola impossível, né? A bola saiu dele, levou no ímpeto de buscar, no seu melhor momento físico, no seu melhor momento de peso, no seu melhor momento de cabeça, técnica. Uma pena, mas faz parte. Eu tenho, para um jogo de Copa do Brasil, a gente tem solução. Para um jogo de Copa do Brasil, a gente tem solução para esse problema. Mas a gente não gostaria de ficar sem esse jogador. Não estou antecipando nada, mas a gente, baseado no que viu, baseado no que foi o lance, a gente já tem preocupação. E o Elvis, por incrível que pareça, o Elvis tem muito pouco problema na carreira. O Elvis não tem histórico de muscular. Não tem histórico de muscular. É aquele jogador que tem problema muscular 3, 4 vezes no ano. Não, o Elvis não tem isso. É uma coisa muito importante dele na carreira dele. O jogo podia ser melhor, em termos da gente fazer mais resultado. Agora, personalidade de jogo, imposição de jogo, tudo isso a Ponte continuou fazendo. Nós não vamos aqui lamentar um empate dentro de casa num momento desse, né? Mas nós vamos em busca desses pontos que temos aqui hoje, fora de casa no sábado. O Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, cogitou-se, pelo menos na nossa
equipe a possibilidade de você colocar um time bem mesclado no jogo de hoje, visando exatamente a Copa do Brasil, esse jogo tão importante contra o Fluminense. Não era parte da sua estratégia mandar um time mais alternativo, poupar alguns jogadores já pensando no jogo da próxima quarta-feira? Terça-feira, aliás. O jogo é terça-feira. O jogo é terça-feira, o jogo não é amanhã, não é sábado. Eu não tenho a decisão de Copa do Brasil sábado. Sabe, essas coisas assim, muitas vezes as pessoas fazem um julgamento depois do acontecido. Eu não posso tomar decisões, você entende? Pensando assim, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Todos os jogadores que foram para campo hoje, eles foram totalmente preparados. Para ser sincero, o jogador que foi menos preparado para dentro do campo hoje, Fábio. Menos preparado. Eu queria 45 minutos do Fábio. Para mim era o suficiente. O Fábio foi escalado ontem, numa conversa que eu tive com ele. Você entende? Eu achei que ele apresentou um déficit muito grande no treinamento que nós fizemos em função dele hoje é quarta, né? Na segunda. E aí ontem eu falei, poxa, tô planejando ia entrar com o Fábio. Ontem eu tive uma conversa com ele, ele falou, não, professor, pode contar comigo. Só que eu queria contar com ele 60 minutos. Eu estava preparado para o Thiago entrar, era no lugar do Fábio. Aí o Matheus apresenta uma situação de cansaço generalizado. Cansou, perna pesou, você tem que tirar. Você tá entendendo? E o Matheus tem sido assim, tá no batente. É um jogador que está também no seu melhor momento, peso, físico, técnico, né? Então eu não quis correr aquele risco. E o Fábio se garantiu. O Fábio deu um toque para mim que não, estou bem, vou pro jogo. E fez, né, um belo jogo na minha visão. Não sei se vou usá-lo sábado, porque eu tenho que pensar na recuperação desse jogador. Mas o que eu gostaria de ter feito, nós fizemos. Colocamos um time, nós jogamos sábado, né? Nós jogamos 4 dias depois, 3 dias depois, né? À noite. Então estava tudo muito bom, todo mundo muito bem. O Matheus já vinha apresentando um cansaço maior, até na característica de jogo nossa, que os zagueiros têm que armar muito. E uma pena foi o Elvis. Eu tenho preocupação com isso, tenho preocupação técnica com o outro jogador, né? Eu acho que o Gé, ele está um pouco cansado mentalmente. Por que ele está cansado mentalmente? Que dia que o Gé imaginou que ele ia fazer esse processo de sequência de jogos que ele está tendo, com as exigências? Então estou sentindo ele um pouco cansado mentalmente. Estamos conversando, estamos orientando, estamos tirando a responsabilidade, né? Mas é um jogador também que deu uma quedinha. E é normal, porque ninguém consegue sair de um campeonato de favela, com todo respeito, mas ele disputava esse tipo de campeonatos, né? Vai para uma Itapirense fazendo jogos semanais, numa competição que não tem tanto, inclusive o próprio campo do Itapirense não deixa o time ser rápido, não deixa o time ser intenso, porque é um campo, eu já assisti jogo lá da base, é um campo muito duro, muito difícil. Então o jogador vem para essa condição mais do que a gente imaginava, mas estou preocupado com esse cansaço mental dele daqui a pouco. É um jogador também que pode ficar fora no sábado. Boa noite, Hélio. Fernando César, Rádio Central de Campinas. Esse empate considerado um resultado ruim, todo mundo contava com a vitória. Isso aí de alguma maneira vai mudar o seu planejamento, a sua estratégia para o jogo de Leme, que agora a Ponte teoricamente tem que buscar a vitória lá em Leme para recuperar os pontos perdidos hoje? Olha, nós estamos hoje com 7 pontos de diferença do segundo e do terceiro colocado, né? Esses times começam a administrar também esse posicionamento. Eu vou falar a verdade para você, ninguém quer enfrentar a Ponte. Ninguém quer enfrentar a Ponte. Na primeira mata-mata e no segundo mata-mata, ninguém quer. Quer dizer, então todo mundo vai jogar. Daqui a pouco todo mundo segura para segundo, terceiro. E nós temos 3 jogos. Nós temos 3 jogos. Nós temos um jogo fora de casa, outro jogo dentro de casa e um jogo contra o Comercial também fora. Então nós temos como também administrar para buscar esses pontos. Realmente, na minha visão, perdemos 2 pontos. Perdemos 2 pontos. Mas num momento que não veio, né, aqui na nossa garganta, na nossa cabeça, uma porrada tão grande. Nós temos que admitir que hoje, com 9 pontos, seria muito diferente a nossa situação. Muito diferente. Mas com 7 pontos de diferença, faltando 3 jogos, não é isso? 3 para nós, né? Desculpa, 4 para os outros. Mas nós vamos buscar, nós vamos manter essa primeira colocação com fé em Deus. Tudo bem, Hélio? Antônio Lupe, Rádio CBN.
A gente, durante o jogo, vê que você praticamente joga junto com o seu time, gesticula bastante e é muito difícil a gente ver você reclamando com a arbitragem. Não sei se você teve a oportunidade de ver o lance do pênalti que foi marcado a favor da equipe do Primavera. Ali do fundo onde a gente fica, na hora a gente falou, pô, o Thiago não precisava ter feito a carga, e realmente a carga não existiu vendo a imagem da televisão. Te decepcionou a arbitragem hoje, até te deu o cartão amarelo? Eu vi que você no final foi lá, mas acabou voltando, que poderia te prejudicar ainda mais? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ia induzir a minha entrevista, a gente induz, daqui a pouco você pergunta um assunto, eu dou um jeitinho e busco o assunto que eu quero falar. Isso é normal. Difícil de onde eu estar, eu reclamar, eu criar uma situação. Primeiro porque ângulo, mesma linha, né? É difícil. Mas pelo amor de Deus, o jogador estava nas costas do Thiago. O jogador começou a cair nas costas do Thiago. Eu fiquei louco com isso. Quando eu vi aqui, a gente chega lá. Ele já foi e mostrou. E dentro do jogo, eles são frouxos. Dentro do jogo, qualquer time hoje que vem jogar contra a Ponte Preta, faz o que quer, segura do jeito que quer, cai quantos querem, cria situação de você quebrar o ritmo. Aí vocês também podem falar isso. Mas tem uns acréscimos. O acréscimo, o momento psicológico do acréscimo não é bom. Você tá entendendo? O momento psicológico que o cara cai, você tá lá, tum, aí o cara cai uma vez, aí o outro cai. O que adianta ele me dar 2 minutos, 5 minutos depois do acréscimo? Naquele momento lá, o momento psicológico do jogo, daqui a pouco não é favorável à equipe. Então você matar o jogo dessa forma, você tira, sabe? E eu falo uma coisa, FIFA, e eu estou falando com toda a propriedade, sabe? Porque no dia que a Federação Paulista nos convidou para participar do simpósio, da conversa lá muito bonita, daquela juíza antiga, Ana Paula se apresentou, como é que é a outra? Silva Regina, tudo muito bonito. Eu pedi 1h30 lá. 1h30, claro, é minha função, participei, escutei, você entende? Aí quando eu venho para cá pro jogo, vem árbitro de 27 anos frouxo, vai apitar que dia? Se um árbitro está em formação, não consegue apitar dentro de uma normalidade um jogo desse, ele vai ser que árbitro que dia? Aí quando não vem esses, vem aqueles de 44 anos. Esses, meu irmão, esquece. 44 anos, tá querendo o que mais? Aí você, porque eu passo, ele tá aí, ó, eu passo o perfil da arbitragem, apresento a média de cartão amarelo, falo tudo, preparo o meu jogador para tudo. Aí um árbitro de 44 anos vem apitar, por exemplo. Aí você vai buscar o currículo dele, não apitou nenhum jogo no ano passado, nem no Paulistinha. E aí? Aí você está formando um árbitro. Aí vem esse de 27 anos, que é frouxo, que fica implicando. Rapaz, eles expulsaram o menino do Primavera. Pô, velho, com todo respeito quem está ouvindo, mas caralho, no jogo de futebol, é como você falar, eu te amo. O banco, aí ele escolhe, vai lá e escolhe. Eu fico louco com isso, que escolhe um. Aí escolheu o mais pequenininho, o mais novinho e expulsa com aquela arrogância que é natural deles. Tá entendendo? Então, não tô reclamando só menino. Quando eu vi ele expulsando o menino, eu falei, pô, velho. Aí a árbitra, ele falou, caralho, que não vai voltar. Pô, velho. Aí, e outra coisa, olha o momento do jogo. Nós dentro da área do adversário. Aí vem, conversa. Então eu não reclamo, não sou de amar, gosto de relacionar com Deus, mas eu quero avisar a dona Silva Regina, dona Ana Paula, tá entendendo? Que eu tô de propriedade, porque no dia que eles fizeram o simpósio para a gente participar online, eu como treinador da Ponte Preta estava lá. E o que eu tô vendo aqui nos jogos apitados da Ponte Preta, aqui dentro de casa, principalmente, é uma aberração, porque são juízes que não tem. Eu vou falar, vou ser muito sincero, eu não vejo esse juiz apitando a primeira divisão do estado de São Paulo. Eu não vejo esse juiz apitando numa Copa do Brasil agora. Então, poxa, tem que pensar que o investimento é alto. E é muito bonito. Eu acho que eu sou fã da Federação Paulista, sou fã do futebol paulista. Mas tem muita coisa que é enganação, tá? Campo de jogo, vestiário. Você tá entendendo? Campo de jogo, vestiário. Pô, velho, Federação Paulista, se coloca por cima. Aí vem um hábito que todo mundo da FIFA, todo mundo tem que ter o quê? Todo mundo hoje, pô, tem que ter tempo corrido de jogo, tem que ter tempo de jogo, tem que ter tempo, tem que ter jogo. Aí vem um hábito, aceita tudo isso aí. Aí vem um hábito, dá uma penalidade máxima dessa. Aí você pensa o quê? Você entende? Tá parecendo o Robin Hood? Tá roubando do rico para dar pro pobre?
A realidade é essa. Não, o Ponte Preta não tá precisando, deixa eu apitar aqui à vontade. Tá tirando do rico, da maneira de dizer, tirando do líder, fica com dó. Eu detesto o árbitro dentro do jogo. Daqui a pouco você tá ganhando 3-4-0 o jogo, e ele começa a ficar com dó do outro time, e aí não dá falta em você, aí não deixa o jogo acontecer. Hoje não foi isso. Méritos do Primavera, fez um jogo muito, muito competitivo. Agora, com esse árbitro aí, com essa penalidade máxima, essa tá na conta, sabe? Das duas que falaram com a gente no simpósio, da Silvia Regina e Ana Paula, tá? Olha seus hábitos e vem olhar os jogos da Ponte Preta para ver o que está acontecendo aqui dentro do Moisés Lucarelli, porque nós vamos depois, presta bem atenção, nós vamos depois para mata-mata. Não vem querer colocar árbitro, você está entendendo? Não vem querer colocar árbitro para fazer experiência de mata-mata, não. Mata-mata é a hora dos caras. É a vida da Ponte Preta, é a vida de todos os times que vão participar do mata-mata, é subir. Não pode ficar experimentando o árbitro nessas condições, não. Boa noite, professor Hélio, Cristiano da Rádio Resenha. Hoje você escalou essa equipe titular, chegando ao término dessa fase de grupo, se aproximando do mata-mata, você vê essa equipe como ideal para o mata-mata, nessa competição? Essa equipe é muito forte. Essa equipe é muito forte. Eu acho que eu comentei com eles hoje, eu acho que nós já aprendemos a fazer o nosso jogo, aprendemos a saber o que temos que fazer, e o que nós temos que fazer foi tentado hoje, de todas as formas. Nem sempre vai dar certo, entendeu? Mas o ímpeto de marcação-pressão, de dar volume, de intensidade, de fazer o baixar, esse grupo faz. Não vai ser, daqui a pouco pode ser que não seja o time que joga sábado, e daqui a pouco pode ser que não seja o time que joga na terça-feira, porque eu tenho que aguardar essa questão Elvis, né? Mas eu já frisei para vocês, eu não tenho tempo ruim não. Eu já estou com a minha cabeça aqui, pensou, dentro do jogo, na hora que o Elvis sentiu, eu falei, meu Deus, 10 dias. Isso aí é no mínimo 10 dias. Eu já pensei numa coisa, eu falei, não, eu já estou aqui com minha formação do que eu posso usar lá contra a equipe do Fluminense. Tá entendendo? E nós temos jogadores versáteis, nós temos o Jesus que faz funções múltiplas, né? Nós temos 2 volantes que podem jogar juntos, nós temos o Tavares que em vez de fazer uma lateral pode fazer por dentro, junto com o Jesus, junto com o Amaral, junto com o Ronaldo, né? Nós temos um probleminha com o Ramon também, né? Que está com um posterior meio problemático. Esse aí nós tá nos preocupando mais porque está persistindo. Sentiu na pré-temporada, aí veio, preparou, ficou forte, sentiu de novo agora. Esse aí preocupa, não é o caso do Elvis. O Elvis é um jogador que não tem histórico. O Ramon teve um históricozinho no ano passado que precisou fazer a cirurgia, né? E agora está tendo essa questão. E olha para você ver, aí entra naquilo que você foi me perguntar, se não devia segurar. Quando o Ramon machucou, o Ramon estava uma semana zerado. Porque ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo que eu ia usar contra a Linense. Aí ele não foi, ele zerou. E no jogo acaba sentindo. Quer dizer, são situações que envolvem trabalho, envolvem as nossas atenções. E eu acho que essa equipe aí que você falou, você entende? O Mailton também preocupa um pouquinho mais do que o próprio. É o nível de contusão. Quando eu falo preocupa um pouquinho mais, porque o nível de contusão foi maior. Então o que me chama a atenção é que nós estamos muito fortes. Independente disso aí. Eu estou chateado com os 2 pontos perdidos. Eu sempre falo para eles que o planejamento só dá para fazer o planejamento ao pé da risca se tiver vitórias. Eu bato sempre desse princípio, mas eu não estou inseguro em nada aqui na Ponte Preta com esse grupo e pela resposta que esse grupo está me dando. A grande notícia hoje foi o jogo dos 95 minutos de jogo do Fábio. Isso para mim sim, né, encorpa aquilo que eu estou pensando para o jogo fora de casa contra a equipe do Fluminense. Boa noite, Hélio. Vinícius da Barca, TV Bandeirantes. Você falou bastante sobre a lesão do Elvis, né, essa provável lesão do Elvis. Eu queria saber do Matheus Silva também, que saiu de maca, se ele preocupa para os 2 próximos jogos, principalmente. Não preocupa não. O Matheus, eu vou falar a verdade para vocês. Me surpreendeu o Matheus sentir um pouco mais, né, porque eu estava preparando o Thiago para o Fábio. Que eu falei, olha, Fábio tinha me feito ali 65 minutos, falei, tá ótimo. Mas aí o Matheus me deu o sinal, que ele fez isso sim. Então é pernas pesadas. Quer dizer, então é um jogador que vem jogando muito, mas não tenho preocupação de não usá-lo sábado. Sinceramente que não. Mas
tranquilamente que vai estar pronto para terça-feira jogar lá na Copa do Brasil. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, velho. Você falou bastante, né, da situação do Fábio Santos, tanto que no retorno dele você já até deu a faixa para ele, né? Queria que você comentasse sobre isso. Você deu a faixa para ele, se é uma confiança, é uma forma também de reconhecimento pela liderança que tem o jogador? Olha, nós tivemos uma experiência agora diferente, 10 jogos, 10 ou 11 jogos, o Elcio foi capitão 9 vezes, porque ele ficou sem jogar um jogo, né? Leonardo foi no Brasileiro do ano passado. No dia que o Elvis não foi, eu coloquei o Marcos Silva. Arthur também foi, é isso. Eu acredito que foi uns 8 jogos o Elvis. E capitão. Porque o capitão tem algumas diferenças. Você entende? O capitão tem que ir diário, o capitão tem que exemplo, né? Então, hoje eu fiz aquilo que qualquer treinador faria, né? O Fábio foi muito importante para mim como capitão no ano passado. É uma liderança junto com o Elvis, junto com o Arthur, junto com o Kaique. Quando eu falo de liderança, eu não transfiro responsabilidade para líder. Liderança, sim, mas o líder, quem tem que assumir todos os problemas somos nós. Mas são jogadores muito importantes que têm ajudado bastante. E o Elvis tem ajudado muito nesse sentido. Esses tempos que o Elvis capitão, foi muito legal a postura dele. Mas o Fábio, a princípio, é o meu primeiro capitão, né? Com o Elvis segundo. É isso, e assim vai sucessivamente dentro do grupo. Acredito que o terceiro é o Arthur, né? Só a gente tem isso aí, mas aqui a liderança ela é geral. Mas o que faz essa liderança? Olha, essa liderança primeiro, eu sempre falo, exemplo. Todo mundo acha, o Elvis tem jeitinho e tudo, mas Elvis é exemplo. Como o Luca era exemplo. 1h da tarde, o Elvis está no clube. O pré-treino do Elvis começa 1h da tarde. O pré-treino do Luca, quando estava aqui, começava 1h da tarde. O Fábio da mesma forma. O Arthur da mesma forma. O Kaique da mesma forma. Então tá, exemplo. Exemplo é o quê? É o dia a dia, o cotidiano. Relação boa com a comissão, todos têm. Eu não trato Elvis diferente do Amaral. Eu falo menos com Elvis porque já é um jogador formado. Com o Amaral eu tenho que falar mais que está em formação. Então não teve, mas daqui a pouco cobra muito do jovem. Não é cobrar. Você está formando o jovem. E o outro jogador daqui a pouco ele já está traçado o perfil, ele já tem a idade de jogo dele, é diferente. Essa é uma situação. Referência técnica. Capitão tem que ser referência técnica. Eu arrumei uma confusão na seleção da Arábia, quando eu fui treinador da seleção da Arábia, por essa questão. Lá é pela idade mesmo. E eu resolvi mudar isso. Tirei um grande capitão de 40 anos de idade, que era o goleiro, Daya, e entreguei para a referência técnica, que era o Yasser Cartan, que foi um dos melhores atacantes que eu já trabalhei na minha carreira, ídolo máximo no mundo árabe, ídolo máximo. Jogou nesse Hilal há muito tempo. E coloquei o Yasser Cartan. Aí veio príncipe, veio todo mundo, veio encheção de saco. Eu falei, eu acho que referência técnica é também. Então, citando o que é o capitão. Então, o capitão é um exemplo, referência técnica. Ter boa relação com os jogadores e com a direção, porque, no fundo, são eles que fazem uma ponte, né? Então, daqui a pouco o dirigente, eu não quero falar com todos os jogadores, eu tenho um problema para resolver, eu quero falar com 4, 5. Então, esses jogadores são os que vão representar. Então, são várias situações. Eu gosto muito de um capitão constante, né? Por exemplo, o clube que eu mais trabalhei na minha vida foi o Goiás, jogos, 400 e poucos jogos. Praticamente eu tive 2 capitães, Silvio Criciúma e o Arley, e Arley goleiro. Praticamente 2 capitães desse número de jogos todos. Quer dizer, eu acho isso muito importante. Mas eles não têm mais responsabilidade que ninguém, não. A responsabilidade na hora do jogo, é de todos. É do mais. Eu brinco com os meninos. Falo, olha, eu trabalho com homem aqui, eu não trabalho com menino. Amaral, para mim, não é menino na hora do jogo, na hora da cobrança. Eu não posso pensar no Maurício, que está aí buscando o seu espaço, o Maurício menino. O Maurício virou homem. Ele é um homem. Ele está dentro de um esporte que... A primeira coisa que eu gosto que o cara seja nesse esporte, que é futebol, homem. Porque isso é a grande virtude do bom jogador. Fechou, gente. Obrigado, boa noite. Muito bem, a coletiva do Hélio, depois de Ponte 1, Primavera também 1, público 4.802. E vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes.
Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes, futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, o craque do jogo. Alô, amigo Batista. O craque do jogo. Sim, Edu, Pablo Diego, para mim foi o craque do jogo, vem fazendo a diferença, hoje marcou um golaço, foi no gol aqui da linha do trem, pé direito, fantástico, uma potência incrível para mim. Pablo Diego, craque do jogo, Edu. Você quer que o Hélio fale mais uma coisa ou você já quer ir embora para casa, Batistão? Pode ir embora. Ele é bom de conversa, né? Ele agarra num papo. Esse cara na beira do rio, assim, esperando o peixe beliscar. Dá pra segurar bem, viu, Edu? Um grande abraço, Batistão, até a próxima. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Abraço aqui para o Toninho. Ele pediu para mandar um beijão para o filho André. Está hospitalizado, infelizmente, no centro médico. Abraço, Toninho, vai dar tudo certo, tá? Deus está no comando. Valeu, Edu, grande abraço. Para você também, muito obrigado, André. Então vai dar tudo certo, André. Segura, André, muita fé, André. Oi, vamos lá, o Tigrão, o craque do jogo. Para mim, o Pablo Diego, Edu, jogando muito. É um jogador tecnicamente privilegiado, fisicamente privilegiado. Voltou muito bem contra a Santista. Fez 2 gols, hoje fez mais um de belíssima feitura. Para mim, disparado hoje o craque do jogo, conceito bom. Pablo Diego já tem 2 votos. Vladimir Catarino. Fala, Edu, eu vou votar no Matheus Jesus, né? O time da Ponte acabou não tendo uma das suas mais felizes jornadas, né? A Ponte já jogou melhor nesse campeonato, a gente já acompanhou, mas o Matheus Jesus vem mantendo uma constância, vem jogando bem, vem tendo pelo menos, ou buscado pelo menos oportunidades de gol, então meu voto vai para o Matheus Jesus. Ok, Vladimir, bom trabalho, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Greger, o craque do jogo. Pablo Diego, conceito bom. Pablo Diego, com 3 votos, é eleito o craque do jogo, ele que fez o gol, aliás, ele foi o que mais finalizou. Ponte 1, Primavera 1, já, a defesa do jogo, hein? Só um detalhe, o Fluminense do Piauí, que vai receber a Ponte terça lá em Teresina pela Copa do Brasil, nesse momento um intervalo pela Copa Nordeste, lá em Teresina, hein? Intervalo, Fluminense do Piauí 0, Ceará 3. Paulistão terminou, Ituano 0, São Bernardo 2, e agora nos acréscimos do primeiro tempo, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet Manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Picanha maturata, R$ 89,98 kg. Cerveja Brahma duplo malte 350 ml, R$ 3,39. Chopp de vinho draft 600 ml, R$ 10,90. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Atenção, 1-1 em Ponte Primavera, público 4.802. Ó, vamos lá, defesa, vamos lá, meu caro Dreyer. Lance 1, 15 do primeiro tempo, a Ponte atacando para o gol de entrada. Aí que começava na fita o Pablo Diego, hein, Batistão? Dominou na perna direita, escapou bem para fazer o passe pela minha direita. Matheus Jesus dá um tapinha na Everton. O Everton levou pro fundo, levantou, cruzou, toque de cabeça. Pablo Diego espalma. André Luiz, cabeçada de Pablo Diego dentro. Essa foi de cabeça, 15, foi a 15, a 25, ó. Primeiro tempo, lá no gol de entrada, de fora da área, o Pablo Diego já fez gol de fora da área, lá em Rio Claro, por exemplo, hein? E ele arrisca de fora da área. Olha o que aconteceu, ouçam, vai, Batistão. Domina Pablo Diego, soltando o jogo, vem por dentro, escapou na perna direita, uma plomba! Espalma André Luiz e na sequência na trave! Pancada de Pablo Diego da entrada da área. O goleiro fez uma defesa excepcional. E depois, na sequência, a bola explodiu. Aí, ouviram? Goleiro e a trave. 40 primeiro tempo. Olha o Elvis lá no gol de entrada, tentando o gol olímpico. Escanteio, Elvis, pé direito, cruzou direto, chegou o goleiro para tirar. André Luiz, seria o gol olímpico do time da Macaca. Ó, essa daqui é o seguinte, 43 ainda primeiro tempo. O que aconteceu? Foi tão rápido, a defesa foi tão rápida, é que deu rebote e o Batista tinha que pegar a locução, porque de repente do rebote poderia ter nascido o gol da Ponte. Mas o Pablo Diego, cara a cara, no reflexo, com os pés, o goleirão aí do Primavera, o nome dele é André Luiz, hein, Batistão? Vem embora o time da Macaca, avança no campo de ataque, já fez a parede, abriu na ponta, o Everton levantou, cruzou, vai fazer, bateu Pablo Diego, a bola faltou, já ajeitou pra Elvis, dominou, limpou, rola rasteirinho, vem na lateral da grande área, cruza Arthur. Então, todas no primeiro tempo as propostas, entenderam? Quando ele tenta o Batistão, ele falava, defendeu, e no rebote faz. Então, olha, foi muito rápido. São 4 propostas. Oi, Zorzinho, a defesa do jogo. Essa última aí, ela foi mais em cima do André Luiz, né? Então, ali ele usou o reflexo. Agora, aquela batida do Pablo Diego de fora, ele usa toda a envergadura, flexibilidade, voa na bola e faz uma belíssima defesa.
ela acabou tocando na trave ainda. Para mim, essa é a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Eu fico com aquela que ele defendeu com o pé. Então vamos lá, o Greger escolheu o lance 2, o Greger escolheu essa, 25, primeiro tempo. Domina Pablo Diego, soltando o jogo, vem por dentro, escapou na perna direita, uma plomba! Espalma André Luiz e na sequência na trave! Pancada de Pablo E o Diego. Tigrão escolheu essa, 43, primeiro tempo. Vem embora o time da Macaca, avança no campo de ataque, já fez a parede, abriu na ponta, o Everton levantou, cruzou, vai fazer, bateu Pablo Diego, a bola faltou, já ajeitou para Elvis, dominou, limpou. Você já viu a torcida quando ele fala, bateu Pablo Diego, foi a defesa do goleiro, gente. Os gols foram no segundo tempo, Pablo Diego a 5 minutos, o empate foi de pênalti, Bruno Santos a 30, 1-1, já. Quem? O gabarito, hein? Jogador por jogador, agora 22:28. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Gabarito do jogo. Vamos lá, 1-1 Majestoso, Zorzinho. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Primeiro tempo, jogo regular. Para você, Tigrão. Também gostei mais do primeiro tempo, conceito regular pro jogo. Goleiro Kaique França, sem grandes defesas, tomou um gol, foi de pênalti, nada a ver, e teve sorte, hein? E aquela que bateu na trave, hein? A 17 segundo tempo. O empate veio depois. Estava 1-0 para a Ponte. Bruno Silva no travessão, hein, Zorzinho? Regular. O Everton, lateral direito, Tigrão, foi até 26 do segundo tempo. O Everton que fez aquele cruzamento na cabeça do Pablo Diego há 15 minutos. Cabeceia Pablo Diego, o goleiro defende. E aí, o que você achou, Tigrão, do Everton? Tem dificuldade no cruzamento, acertou esse aí que você, com muita inteligência e perspicácia, verificou e anotou, mas ele não cruza bem, mas é um jogador esforçado, hoje conceito regular. Aliás, o gol da Ponte começou com o Everton roubando, depois que passou pro Matheus Jesus pro Elvis pro Pablo Diego. Josinho, Matheus Silva, hoje na individual, o zagueiro, porque é o seguinte, o Matheus Silva, nessa bola que vai na trave, existe o lançamento nas costas dele, do Matheus Silva. Aí o Bruno Santos, ele pega a bola, retoma, recua um pouco, fica de frente pro Matheus Silva. Matheus Silva não consegue cortar, não consegue dar o bloqueio, ele chuta, bate no travessão. Essas e outras aí, como é que foi o Matheus Silva? Mas o Hélio deixou claro que ele estava com a perna pesada, né? Tava cansado. Conceito regular para ele. Como é que foi hoje a volta do Fábio Sanches? Jogou o tempo todo, Tigrão? Flagrantemente sem ritmo, precisa recuperar tempo de bola, né? Aquele arranque, aquele sprint da recuperação, da cobertura, conceito regular. Intervalo em Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0, já o segundo tempo com o Rogério Assis. Arthur, ele está pendurado, mas não foi amarelado, teve um lance segundo tempo em que o Elvis cruzou e ele cabeceou lá no segundo pau. Olha, foi o Cássio Gabriel que cruzou no segundo pau.
O Arthur cabeceou, poderia até ser feito, mas não conseguiu. Arthur, hein, Zorzinho? Regular, Edu. Olha, o Leonaldi foi até 39 do segundo tempo, o número 5 da Ponte aí, que o Vasco que voltou a querer aí. O Leonaldi, como foi, Tigrão? Edu, esforçado, mas você viu o que o treinador falou, né? Correu errado. Às vezes na hora de passar, chuta. Hoje não foi o Leonaldi, que vem muito bem, especialmente depois daquele jogo contra o Rio Claro. Lutou, correu, batalhou, mas um pouco confuso no jogo de hoje, errando alguns fundamentos, errando alguns passes que ele não vinha errando, mas leva um conceito regular. O Amaral, o Leonaldi, que inclusive teve um lance que ele concluiu, mas estava prensado, né? No primeiro tempo, gol de entrada, foi a 37, poderia ter sido o gol da Ponte aí. Ô Zorzinho, vamos lá, o Amaral foi até 32 segundo tempo, o Amaral foi o primeiro amarelado do jogo, Zorzinho. Mas não comprometeu. Regular. Matheus Jesus soltou a bomba 15 do primeiro tempo, gol de entrada, raspou, saiu. O Matheus Jesus participa do gol da Ponte, dando a bola para o Elvis e Elvis para Pablo Diego, essas e outras. Matheus Jesus jogou o tempo todo, Tigrão. Fez um grande primeiro tempo, depois cansou, mas leva um conceito bom. Elvis tentou olímpico a 40 do primeiro tempo. Elvis deu de letra a 42 do primeiro tempo. Elvis que dá assistência para o Pablo Diego fazer 1-0. O Elvis cruza para o Gé. O Gé de cabeça, a única do Gé no jogo, hein? Cabeçou para fora, perdeu a 16 do primeiro tempo, mas a 40 minutos sentiu. A Ponte já tinha trocado os 5, terminou com 10 em campo. Elvis sentiu a posterior, sabe-se lá quando vai voltar. O Elvis cobrou 4 escanteios no primeiro tempo, com 3 no segundo, 7 escanteios. Com a saída dele, o Cássio Gabriel, que cobrou os outros 3 escanteios. Como é que foi o Elvis, o Zorzinho? Maestro do time, né? Joga muito. Mas como o Hélio disse, né, Edu? O barco tem que continuar andando. Então vai fazer o tratamento, se recuperar e as coisas têm que acontecer. Tem que ter elenco. Mas hoje, conceito bom pro Elvis. Pablo Diego fez o gol. Um chute de fora da área, cruzado no ângulo. Mas também foi o que mais concluiu, né? De cabeça a 15 no primeiro tempo, o goleiro pegou. A 25, aquela que o goleiro pega, depois vai na trave. E teve uma também a 43 do primeiro tempo, aquela cara incrível, né? Cara a cara incrível que você escolheu como a defesa do jogo, Tigrão. O Pablo Diego. Disparadamente o melhor em campo. Você viu que nos lances que você editou aí, pra gente escolher a defesa do jogo, você falou de 5, 4 foram do Pablo Diego. Só para não deixar nenhuma dúvida, isso no primeiro tempo. Vê o segundo tempo, ele faz um gol maravilhoso. Para mim, conceito craque do jogo, conceito bom mais. Bom mais, olha aí o Tigrão inovando. E o Gé? O Gé teve já aquela chance, né, Zorginho? De cabeça a 16 do segundo tempo, lá no gol da Fepasa. Foi pra fora, o Gé foi até 39 do segundo tempo. Eu tava achando o Gé meio esquisitão e eu percebi na fala do Hélio, fala que é emocional, né? Tô sentindo um pouco a pressão e é absolutamente normal. Hoje não foi bem não, conceito ruim. Luiz Felipe entrou a 26 do segundo tempo no lugar do Everton. Luiz Felipe, alguma coisa a acrescentar, Tigrão? Não luziu, fica sem nota. Thiago Oliveira acabou de entrar, teve o lance do pênalti. Segundo o Zorzinho, não foi pênalti, essas e outras. Thiago Oliveira, o pessoal na bronca aqui, Zorzinho. No WhatsApp, o Thiago Oliveira, pois não, o seu conceito, sua nota. Mas é só ver na televisão, tá todo mundo aí falando que não foi pênalti. Não foi, pra mim não foi pênalti mesmo. E assim, não dá pra colocar a culpa no menino, não. Conceito regular pra ele. Olha, Cássio Gabriel, Guipira e Eliel jogaram um pouquinho, sem avaliação. Vamos para o Hélio dos Anjos, hein, Tigrão? Por aquilo que ele escalou, alterou. O professor Hélio hoje, daqui a pouco, completando 1 ano de Ponte. Teoricamente escalou correto, deu azar com o negócio do Elvis aí, que foi uma fatalidade. Eu teria poupado, mas eu não mando. Quem manda é ele tá com uma performance excelente. O resultado não foi bom, mas uma hora a Ponte ia dar uma enroscadinha. O grande prejuízo foi o Elvis. Agora, eu venho dizendo que era nesses 2 jogos muito próximos da Copa do Brasil, que qualquer contusão não há tempo de se recuperar. Estamos há 6 dias. Eu, pessoalmente, teria entrado com... Hoje, eu não gosto disso, mas hoje e no jogo de Leme eu teria feito time alternativo.
Mas não vou com isso absolutamente tirar a qualidade do trabalho do Hélio, a sua dedicação. Conceito bom para ele. Eu vou dizer que eu teria feito diferente, mas eu não sou técnico, o técnico é ele. Eu não vejo a ficha de avaliação de ninguém. Eu não vejo ficha da fisiologia. Então a gente palpita aqui. Eu teria feito diferente, mas não sou eu, cara. O cara é ele, o conceito dele é bom. Um abraço, Tigrão. Bom descanso, até a próxima. Um abraço, quero só dizer mais 10 segundos que o juiz teria que sair preso do estádio Moisés Lucarelli. Eu estou vendo o lance do pênalti aqui 500 vezes. Quem fez falta foi o número 7, Felipe Cruz. Ele enrosca o braço, faz um gancho do braço dele com o braço do Thiago Oliveira, tenta puxar o Thiago e se joga, e o juiz entra na dele. Uma vergonha! A Ponte foi roubada dentro de casa. Boa noite. Boa noite, Tigrão, boa noite. Para concluir então, Zorzinho, o Hélio dos Anjos. Então, Edu, eu também acho. Acho que ele fez o que tinha que ser feito, escalando o time força máxima, tentando, dando ritmo de jogo ao time, ele disse isso. Tem que estar em ritmo, tá legal, tá com condição, tem que ir pro jogo. E o Hélio, ele tem o time nas mãos, né? Claro, fica sentido, a gente percebe na fala dele que preocupa essa questão do Elvis, mas eu gosto quando ele disse, gente, o barco tem que seguir, isso acontece, vamos para frente e tem que ter alternativas, né? E ele vai arrumar um jeito de deixar esse time competitivo, mesmo que tenha perdido o Elvis. Agora, sem dúvida, né, Edu, o conceito do Hélio é bom, eu gosto da coletiva também, né, muito explicativa, muito esclarecida, ele fala do vestiário, fala de momentos que acontecem no dia a dia, é importante o torcedor saber disso. Então o conceito do Elvis é bom hoje, viu, Edu? Um abraço, viu, Zorzinho? Bom descanso. Abraço, boa noite, Edu. Aqui, Ponte 1, Primavera também 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Picanha maturata, R$ 89,98 kg. Cerveja Brahma duplo malte 350 ml, R$ 3,39. Chopp de vinho draft 600 ml, R$ 10,90. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Final do jogo aberto, vem aí o segundo tempo de, por enquanto, Palmeiras 1, Bragantino 0. Aqui, fim de papo, Ponte 1, Primavera 1. Muito obrigado, 1-1 majestoso. E vem aí, Rogério Assis e o jogo do Palmeiras. Até a próxima, gente.